Marcelo Islas diz, boa tarde, tá entrando no ar mais um eletrizante Joga nas 11. Muito bom humor, muito futebol, muita conversa, nossa xicrinha de café especial que a produção sempre traz e você aí com a gente, tá? Que legal que você tá aqui, porque ó, vamos falar de muita coisa. Palmeiras e Flamengo aquecendo a luta na parte de cima. Fluminense, se fosse um carro, estaria piscando o farol pedindo passagem. Vamos ver o que acontece. São Paulo também tá bem. Lá embaixo, a vitória do Corinthians tira o timão da zona do rebaixamento e joga o Santos para lá. O que vai acontecer a gente não sabe, mas o Diniz está com o seu dinizismo invicto, né? Vamos falar também de Libertadores e Sula que rola no meio de semana, no meio dessa semana. Para isso, tem uma galera tão legal aqui que eu vou apresentar um por um bem devagar. Vou começar por... Não tão devagar. Vou começar com Marcelo Braga! Uhul. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, Braga. Mais uma rodada para a gente discutir, sem polêmicas, sem grandes polêmicas de arbitragem, né? Então, Vitória está reclamando, eu acho que com certa razão, e eu vou mostrar para você depois, eu quero até a sua opinião. Fechou. Ela veio, ela está aqui, ela está cada dia mais bem informada, mais bonita, indo de lá para cá com seus planos de conquistar o mundo do futebol e da informação. Yara Fantoni. Ela tá assim, gente, eu vou falar, porque assim... Você tomou de 4x0 do Flamengo? O Galo tomou de 4x0 do Flamengo, ela tá arrasada. Eu esqueci de falar isso. Ô Zé, a gente precisa tomar um café, porque eu fiquei até 4 horas da manhã, a cabeça assim, ó, explodindo, e a vida já é muito amarga, né? Então tem que ter um pouquinho de adoçante. Sinceramente... Olha, eu não queria estar aqui hoje, não. Só estou aqui porque realmente eu respeito todos vocês aqui. Eu queria estar em casa, sem conexão à internet, porque, apesar de tudo, tem clássico ainda no final de semana. Então, assim, olha... E Hulk saiu, enfim, nós vamos falar... E a gente já vai falar, a proposta é do Fluminense mesmo, isso é confirmado, e eu já acho que os dois têm que ser felizes separados, não dá mais. Tá vendo só? Enfim, ela tá com o coração peludo, mas ela não é assim, ela só tá brava, tá, gente? Eu conheço bem, ela não é, ela só tá brava. Ele tá sempre de bom humor, com esse seu sorriso, viajando pelo Brasil. Nós temos 2 viajantes pelo Brasil hoje. Eu tô falando primeiro desse aqui, Lucas Faraldo! Tamo junto. E aí, um prazer. Tranquilo? A Yara não queria estar aqui, o Hulk conseguiu fazer isso ontem, né? Falei, não, vou embora. Não vou estar aqui hoje. Não vou estar aqui. Hoje eu vou não vir. E pulou vou não fora. vir, né? Não foi mesmo, velho. O André também, né? Outro que gosta de pular fora também. O André gosta de despedidas. Pode deixar a cadeira vazia, assim, não parecer? Eu quero aconteceu, tá a camisa no vestiário, aí você não parece? Eu preciso de informação sua. Gente, ele é o cara que mais viaja nesse elenco, né? Aliás, não vou mentir, ele acabou de chegar aqui, ele mandou uma mensagem, acabei de desembarcar em São Paulo, mas tô indo pro programa. E veio voando, eu tô falando de Danilo Soto. O cara mais amado pelos torcedores de todos os times. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês de novo. Não venho tantas vezes. Quando eu venho com muita alegria e com a vitória na mochila do Tricolor. Tricolor é feliz, né? Eu quero depois que você explique com calma por que acontece isso, por que o Roger chegou já sendo mandado embora pela torcida. Mas a gente conversa em detalhes depois. Perfeito. Porque o São Paulo ganha e leva a vaia, perde, leva a vaia, empata, leva a vaia e tudo pro Roger. Enfim, para isso, eu vou colocar as arrobas para você seguir, tá? Arroba Desimpedidos, para começar aqui. Arroba DEC, né? Aqui é Desimpedidos Esporte Club. Tem também arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e arroba Portal R7. Também estamos ao vivo no YouTube dos Desimpedidos, com o chat. Você vai mandando, nossa produção vai controlando o que você fala, controlando no bom sentido. Vai passando os melhores aqui para mim e o Carneiro fala tudo no meu segundo cérebro aqui, no meu ouvido. Eu quero começar a falar com vocês viram, a Yara está sendo sincerona, ela não está bem porque o time perdeu, e eu quero falar sobre sinceridade com vocês. Então não vamos falar de Atlético, não tem sinceridade? Não, vamos falar assim. Mas aí que é legal. Vamos chamar o Pinóquio aqui. Não, eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu vou colocar, tá? Série D. Oratório 0, Trem 2. O time do Oratório, para vocês terem uma ideia, ele está com 4 jogos e 3 derrotas na Série D. Aí o repórter chega para o capitão, o Marcão, e pergunta, velho, o que está acontecendo com o time do Oratório? Eu quero muito ver. E ele falou isso aqui, quer ver a sinceridade? Vai. Isso, avaliando esse resultado, o Marcão, o Oratório iniciou melhor essa partida, mas infelizmente o resultado para a torcida Orca não veio. O que avaliar dessa partida, Marco? Avaliar que nosso time foi uma tem que rever muito aí, ó. Os jogadores, a própria diretoria, quem quer mesmo, quem não quer, entendeu? Porque quem não quer
Vai embora, porque eu tô aqui de saco cheio, pô, jogando com dor, jogando com lesão, com injeção, quase tem vagabundo que não quer, mano. Já tô de saco cheio disso aí, irmão. Tô de saco cheio e tem que ver quem quer e quem não quer estar aqui jogando, quem quer estar no oratório mesmo, entendeu? Porque não pode ser assim não, esse jogo de que a gente fez aí hoje não, entendeu? Obrigado ao zagueiro e capitão Marcão da equipe do Oratório. Várias coisas me chamam a atenção. Muito bom de oratória, pra começar. Ele é muito bom de oratória, Quem não cara. quiser que pegue o trem para ir embora. Pegue o trem que massacrou a gente. Isso, Vai embora. Espetacular. Sensacional, né? Imagina o clima no vestiário, como é que foi? Imagina o que ele falou lá dentro do vestiário, na hora que chegou, né? E eu imagino você entrevistando, porque o repórter ficou, ok, muito obrigado. Eu já ia, mano! Não, eu ia brincar demais com isso. Que vontade de conhecer o zagueirão agora. Quem aí, é o cara. vagabundo? Quem é? Tinha que perguntar. Quem é o vagabundo? Quem são eles? Né? Não, imagina ele Eu chegar... preferia uma entrevista depois do jogo assim. Sincerão, Eu né? prefiro. É muito mais legal. Do que aquele negócio protocolar. Não, protocolar. Do que lá no seu jogo, Fluminense da Zubeldia. Ah, eu não sei do que se passa. Ah, me Você acha poupe. que o Zuba... Porque o Zuba deu uma entrevista e perguntaram pra ele sobre o Hulk, né? E aí, vai, não vai? E aí ele desviou ali. Você acha Mentiroso. Que ele não foi... Nossa, credo, gente. Não, mas da mesma O forma... John como- Kennedy também falou sobre, e aí o John Kennedy já falou de um jeito um pouquinho mais... É que ele é meio travado pra falar, ele não tem a mesma oratória que o zagueirão do oratório, mas ele já brincou num tom de quem... Tá, já que você tá falando que tá acontecendo... O próprio então Abel legal. Ferreira foi perguntado na última coletiva, não desse final de semana, do meio de semana, sobre o Barbosa. Barbosa, né? Ele ficou bravo. E ele ficou bravo, ele falou, não sei de nada, não sei o que, não sei o que lá. Óbvio que sabe, né, gente? Então, Mas também, gente, É o que cara às não vezes, pode. né, os caras têm medo de acontecer o que aconteceu com o Alisson, né? Você fala e daqui a pouco o cara mela, você Mas eu acho que tem jeitos de falar, olha, isso é um assunto que não cabe a mim, está sendo tratado, se estiver sendo tratado pela diretoria. O Zubeldia, ele tinha o total direito de falar assim, olha, o jogo foi no mesmo horário, eu não estou sabendo se o Hulk jogou ou não, vou apurar isso aqui agora. Agora, sobre o interesse, se teve uma reunião no sábado, que foi um dia antes do jogo, o treinador da equipe não saber que existe um interesse, quem que está contratando? Quem que está pedindo o jogador? Não, e outros, Então ele se não a tem proposta autonomia chegou sobre no o time sábado, dele? O que ele foi fazer na Arena MRV no domingo? Mas aí Tá pode muito ser, mais pelo que a gente explicado. sabe, pode ter sido uma decisão dele ali na hora, de tipo, chegou ali no acordo, achou que pudesse desenrolar até a reta final, chegou ali, não desenrolou, ó, melhor não ir. Eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que o pior é você estar negociando no dia anterior e chegar um treinador do clube e falar, não, eu não sei nada disso, como se fosse Mas um você não lunático. acha, Yara, que também o cara não vai, não sei, expor tanto o bastidor, assim, exatamente por não estar tão certo? Mas aí você pode falar isso. Olha, isso é um assunto que está sendo tratado pela diretoria, não cabe a minha pessoa como treinador falar em nome da diretoria aqui agora, vamos Qual foi aguardar. a resposta do Zubadia? Não, foi assim, ele não faz a mínima ideia. Tipo, eu não sei nada sobre Conversou. isso. Entendeu? Mas não sei é nada. uma forma mais simples de falar, de dar toda essa volta? Falar, eu não sei nada a respeito disso. Mas Fala aí, com a diretoria. mas aí fica esse futebol do Miguel, do que você Vocês já não fala, tiveram eu uma estou falando situação sobre assim de você não sinceridade. poder revelar uma coisa? Eu sou péssimo. Gente, não me contem segredos, tá? não, eu Porque também vai é escapar. difícil. É, Já tô dizendo segurar isso. um segredo, eu sou difícil, rapaz. Você me contou um negócio aqui, eu vou no banheiro ali, eu já tô comentando com o outro. Eu também. Aí você é fofoqueiro. Aí isso aí é ser fofoqueiro. mas não é. Na próxima transmissão ao vivo. Compartilha informações sem querer, entendeu? Acontece, mas Agora, enfim. a minha esposa é boa de guardar segredo. Ah, minha Ela mulher não também, me a conta Rafa, ela guarda também. absolutamente, quando falam pra ela, não conta pro Danilo, ela não conta. Mas sou eu, ela não conta. Mas deixa eu Meu te falar, o escapa. homem é muito mais fofoqueiro que a mulher. Mas o meu escapa. Acho que é. não Vocês fofoca. são fofoqueiros. Não é. Yara, Fofoqueiros. Tô sentindo a Yara um pouco nervosa. Ela hoje. tá. Mas vamos amenizar? Vamos mostrar então como foi essa 13ª rodada com Palmeiras e Flamengo disputando ali em cima, Fluminense e São Paulo também mantendo. Ó, nós tivemos o Bahia e Santos, esse jogo foi muito louco. Porque o Santos fez 2-0, eu falei hoje sim, né? Tipo o Kleber. Aí foi hoje não, foi 2-2, quase Um abraço teve pro Lautaro. uma virada, o nosso Lautaro, bicho, um trupico. Você viu o trupico do Lautaro? Meu Deus do céu, Jesus. que loucura. Enfim, Botafogo e Internacional ficaram no 2-2. Remo perdeu para o Cruzeiro, na casa do Remo. São Paulo teve uma boa vitória em cima do Mirassol. Não é tão simples assim, por pior que esteja o Mirassol, não é fácil ganhar. Corinthians teve mais um jogo, uma epopeia, né? Porque o Corinthians começa jogando muito bem, perde um jogador de forma tola.
Estrela, ganhando de 1-0, jogando bom futebol, aí tudo se lasca, a gente vai comentar com calma, contra o Vasco, mas resistiu. O Grêmio ganhou de 1-0 do Curitiba que vinha muito bem, essa derrota não estava nos planos, né? O Atlético Paranaense ganhou muito bem também do Vitória, 3-1, Vitória está reclamando muito, vamos falar disso. RB Bragantino 0, Palmeiras 1, Vitória, o palmeirense fica meio bravo. Eu acho sensacional você ganhar do Red Bull Bragantino por 1-0 e manter 6 pontos de diferença. O Flamengo nem se fala, desculpe, Yara, mas foi um atropelo, atropelamento e fuga, era uma música do Escova, da banda Escova e Máfia. Foi um atropelamento e fuga. 3-0 só no primeiro tempo, Zé? Não, tchau, né? E os gols, assim, de futsal. Nossa, foi mal o Flamengo no segundo tempo, né? Só um gol. E o jogo... Você pode ir embora, Zé, eu vou embora. Eu vou embora, sério. Não, fica aqui. Fluminense 2, Chape 1 foi o jogo que nós transmitimos. Eu já vou mudar e vou colocar a classificação para a gente entender. Olha ali. Palmeiras, Flamengo, Flu, São Paulo e Atlético. Vamos analisar ali. Palmeiras e Flamengo. Puxa, 6 pontos, hein? Palmeiras está muito bem. E realmente está. Quando você para analisar, você vê que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, essa diferença pode diminuir ou não. E Flamengo tem o confronto direto. E tem o confronto direto. Flamengo e Palmeiras se enfrentam primeiro no final de maio, agora não sei se é 23 ou 25, 23, tá? E aí Fluminense em terceiro lugar, se bobear, ele até aparece ali. São Paulo em quarto lugar com 23. O Atlético, olha como tá boa a campanha. Em quinto, aí vem Bahia, Curitiba, Botafogo, o velho e bom Red Bull Bragantino no seu estacionamento chamado nono lugar. Em 10º, Vasco da Gama, 11º, Grêmio, aí Cruzeiro, Vitória, Corinthians saiu da 17ª, subiu para a 14ª com 15 pontos, Galo Mineiro em 15º, Inter em 16º e Santos abrindo a zona do rebaixamento. Mas presta atenção que você tem do Vasco até o Inter e o Santos, no caso, todo mundo ali com 2 pontos de diferença. Esse ano um grande cai. Esse ano um grande clube vai cair, porque se você olhar para a tabela ali, ó, você vê Chapecoense e Remo, muita dificuldade para sair desse lugar. O Mirassol já está se pegando uma distância ali, mas o Mirassol acho que tem uma equipe um pouquinho mais qualificada. Mas Dan, o Mirassol com 2 vitórias não sai do rebaixamento. Ainda não sai, mas tem uma equipe um pouco mais qualificada que pode ainda dar um respiro, pode tentar alguma coisa. Mas você vê ali para cima, ó, quem que tem ali que não seja grande, né? Você tem Santos, Inter, Atlético, Corinthians. O Cruzeiro desgarrou, né? O time Cruzeiro que subiu desgarrou posições nessa rodada, subiu 4 posições na tabela. Se o Santos ganha, ele vai lá pro Red Bullândia ali, ó, tá vendo? Então, aí, ó, a gente ainda não tem... O buraco começou a se abrir do Santos pro Mirassol. Sim. Eu acho. Agora, curioso, né? O São Paulo a gente ainda vai falar, mas... Um jogo a menos de há um Mirassol. tempão ali no G4, sendo vaiado rodada após rodada e numa posição muito segura, brigando por Libertadores e... Desde o começo, o São Paulo não saiu desse bolo dos 4 primeiros. Desde o começo. Mas não dá Mas pra... é a doença do futebol. Não dá para cravar que o São Paulo vai permanecer ali. Esperamos que sim, espero que sim. Né? Mas acho que os 3 primeiros, eu acho que ali não vai mudar muita coisa mesmo. Vai ficar Palmeiras, Flamengo e Fluminense por ali. Tá. Agora, do São Paulo para baixo pode ter alguma alteração. Espero que o São Paulo permaneça. Os 6 primeiros ali são os 6 que realmente estão bem no campeonato. Do Atlético Paranaense, Bahia e os 4 que a gente citou ali da frente. Acho que são os 6 que você fala, estão jogando bem. O Coritiba está fazendo uma campanha acima do esperado, mas também não é como se olhasse e falasse, nossa, que sensacional o futebol do Coritiba. E aí, Mas pra tá baixo... surpreendendo, né? Não, então é que surpreende, então é legal. Mas você olha e fala, pô, 6 times bons desde o começo do campeonato, eu acho que são 6 primeiros mesmo, do Atlético Paranaense pra cima ali. Eu acho que no caso do Santos, por exemplo, Zé, o que tem que pensar? Quais equipes são piores que poderiam assumir o nosso lugar aqui? E aí você olha para a tabela, tá difícil, hein? Difícil ali. Do Santos para cima, os times estão num nível muito parecido. Muito parecido. E coisas Nível assim. muito ruim. Muito, Inter, Galo... Mas, por exemplo, o Cruzeiro, que estava em último, tá melhorando, cara. Tá, Você o vê o jogo Cruzeiro do vai, Cruzeiro. como o Braga falou, tá desgarrando, tá numa crescente, vai sair desse E tem problema. muito time nessa zona intermediária que vai alternar muito ao longo do campeonato. Um jogador faz muita diferença, né? Então, O Vasco times que não tem tanto para teoricamente mostrar. tá na parte de cima, tá em 10º ali, aparece na primeira página. Mas, pô, é muito mais provável que daqui a 2, 3 semanas o Cruzeiro já esteja à frente do Vasco e o Vasco brigando mais pra próximo ali de zona de rebaixamento. Então, realmente, é muita gente grande ali brigando por essa última vaga do Z4 ali. O Palmeiras, gente, ganhou do Red Bull Bragantino, vocês sabem, foi 1-0, né? Gol marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, pelo Flaco. Vou mostrar o gol para vocês. Coloca aí, por favor, o gol de Flaco Lopes. Olha ali, olha lá.
pela TV Palmeiras, tá? A bola vem, ó. Cruzamento do Sousa. Vocês têm Sousa, ó. Quase tá o Sousa também. Então foi o lançamento do Andrés lá de trás, a gente vai mostrar de novo, cai pro Sousa, né, ó, lançamento longo, Sousa pega, domina, ó, tem 2 ali com ele vira no meio de 3 e aí o Flaco vem e golaço. Ficou bravo o Flaco, hein? Ficou bravo porque foi substituído. Queria ter jogado mais um pouquinho, né? Ele tá mostrando o trabalho porque ele não tá garantido ainda na seleção da Argentina, ele quer buscar esse espaço. E que fase tá o Flaco, o Sousa também, jogando muito bem, né, rapaziada? O Palmeiras sem o Vitor Roque, né, que vai passar pela cirurgia, o Paulinho ainda naquele recondicionamento físico não foi relacionado, e você vê que o ataque do Palmeiras é muito efetivo, muito forte, né, com esses 4 aí que estão na tela, Arias, Alan, Flaco e Sousa. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O Flamengo passou muito bem pelo Galo. Mas vai falar isso toda hora? Quanto que passa dessa parte da pauta? Já teve? Ele tem que falar 4 vezes. Faltou mais umas vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar a mesma frase, só que de trás pra frente. Aí ninguém entende. 0-4-5, Minai. E o Palmeiras tá na liderança. Eu queria perguntar pra vocês. Dos 2 times, quem joga o futebol mais bonito? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. O futebol do Flamengo mais bonito e o Palmeiras mais regular na temporada, né? Acho que são 2 times com perfis diferentes. O Palmeiras regular o ano inteiro, estadual, campeão, e o Flamengo mudando comando, mudando gestão, mas hoje jogando futebol mais plástico. Mais plástico. E aí eu pergunto de novo, então, o Palmeiras está 6 pontos na frente, claro, tem um jogo a menos, como a gente acabou de falar, tem um confronto direto. O Palmeiras segura essa onda, assim, dessa distância, ou pelo menos mantém uns 3 pontos, pelo menos até a Copa do Mundo, vai? Vocês acham que termina assim, ou o Flamengo pode, pelo futebol que está apresentando, inverter a posição até a Copa, vai? Eu acho que até a Copa, eu acho que tem grande chance de encostar, né? O Palmeiras tem uma gordura boa ali, mas acho que a disputa vai ser até a última rodada dos 2. Os 2 vão disputar até a última rodada, o confronto direto vai ser Então, isso que eu ia falar, porque esses 6 pontos, eles têm esse truque aí. Tem um jogo a menos do Flamengo, que ele vai cumprir, e ele cumprir nesse primeiro turno, cumpre, né? Acho que o Flamengo iguala, eu acho que iguala no primeiro turno, tenho quase certeza, posso estar falando bobagem. Mas aí tem o confronto direto, quer dizer, nós temos 6 pontos, que é essa diferença, Faraldo, que estão aí flutuando. Sim, eu acho que o confronto direto do dia 23 é que vai ser o grande determinante. É aqui ou lá? É lá, Maracanã. Primeiro é lá. E assim, o histórico, apesar de o Palmeiras ser um time muito forte, que perde muito pouco, o Palmeiras tem 28 jogos essa temporada e perdeu 3 jogos. 3. É um número... Muito pouco. Muito pouco. E uma das derrotas, eu estava presente, foi naquele jogo que a gente fez em Ribeirão Preto, que o Palmeiras jogou com o time reservaço, já classificado no Paulista. Paulistão. E jogou ainda melhor que o Botafogo de Ribeirão, mas acabou perdendo de 1-0. Então assim, derrotas, perdeu aquele de 4-0 pro Novo Horizontino, completamente fora da curva, e do Vasco de virada também bem fora da curva, o Palmeiras perder do Vasco. De resto, é muito sólido o Palmeiras. A torcida chia muito porque, o futebol meio eu nem sei se é a torcida, mas chia-se muito ao falar do Palmeiras, falando que, não goleia, é um futebol muito burocrático, e realmente quase sempre é 2-1, 1-0. Palmeiras, depois, antes de ter feito 3-0 na Jacuipense, fazia 2 meses que o Palmeiras não vencia por pelo menos 2 gols de diferença de ninguém. Era só 1-0, 2-1. E esse jogo em questão, o Carlos Miguel fez umas 2 defesas. Eu vou mostrar. Eu separei, vou mostrar pra vocês. Mas faz parte. Ter um bom goleiro, ter jogadores eficientes ali na frente, ter uma defesa muito segura. É um time que encanta menos que o Flamengo, mas que na prática, para bater campeão de alguma coisa ou disputar, ele tá sempre ali. E acho que é muito forte. Vai ser uma disputa muito, igual o Danilo falou, acho que vai ser muito disputada mesmo até o final do ano. E o confronto direto acho que vai ser o mais determinante, principalmente agora até a Copa. E aí o curioso é que o Palmeiras, por mais que seja esse time regular, forte, no confronto direto com o Flamengo nesses últimos anos, quase sempre o Palmeiras toma pau do Flamengo. Então cria-se, acho que um clima ali até de revanche para esse dia 23. É complicado, Zé. Eu acho assim que a gente tem que ser muito racional que Palmeiras e Flamengo estão numa prateleira muito diferente no futebol brasileiro, que as equipes podem reforçar, tentar ter algum comparativo, a gente vai ter alguns resultados um pouquinho fora da curva, que isso é normal do futebol, mas eles estão em outra prateleira. Então, isso é o ponto-chave. Eu acho que o Palmeiras ele é mais racional em relação à gestão do que o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras tem os torcedores corneteiros, mas eu acho que você tem uma Leila que sabe abafar muito bem o barulho. E a gente viu no momento
que o Abel não venceu, né, no ano passado e tudo mais, que tinha um barulho externo e a Leila conseguiu fazer o seguinte, que é, cara, não estou escutando aqui, quem manda aqui sou eu, não vamos ganhar sempre, o Abel fica e acreditou no projeto e no processo. Né? Tanto que o Anderson Barros vai para a coletiva e fala, não, a gente vai seguir dessa forma. E a gente vê um Palmeiras líder. Então, assim, eu acho que o Flamengo é um time que é mais influenciável pela adrenalina externa, sabe? Pelo que acontece no externo, vai influenciando um pouco mais lá dentro. Eu acho que o Palmeiras é um time de uma gestão mais consolidada, até pela continuidade do tempo que a gente tem o Abel Ferreira, por tudo que já passou, apesar de ter um torcedor que eu acho que reclama mais. É engraçado isso. Né? Agora eu acho que não tem o que falar. A Leila é muito, podemos dizer assim, vou usar a palavra pica nisso, que ela consegue controlar e colocar assim na mesa, olha, aqui não, vamos abafar o que está acontecendo ali fora. E eu acho que o Atlético nessa situação, tomando de 4 do Flamengo, deveria até escutar um pouco disso, porque o Brasil, a gente está falando do Roger... Eu toquei no assunto Atlético. Você viu que foi a gente está falando do Roger, de São Paulo, de futebol brasileiro, né? E eu tomei até porrada aqui da última vez que eu falei isso, fizeram corte nas redes sociais, aí o pessoal ficou bravo comigo, que o Brasil se tornou um moedor de treinadores, né? E nem sempre é o treinador, a gente vê Felipe Luiz caindo com o time ganhando de 8, aí depois o Roger nem chegou, já chega quase demitido. Já chega dando tchau. Então você já chega tendo que se provar em 2, 3 jogos. Se você não se prova em 2, 3 jogos, você já tem, né, todo esse alvoroço. Então acho que o Flamengo é um time diferenciado, o Palmeiras também. Entre eles, o confronto direto, o Farol trouxe muito bem, o Palmeiras não tem se desenvolvido um bom trabalho, eu acho que sente essa pressão de elenco, mas eu acho que na gestão, que hoje faz diferença no nosso futebol, porque a gestão que está cada vez mais profissionalizada, o Palmeiras ainda ensina muito mais para o futebol brasileiro. E só acrescentando isso que a Yara falou, é justamente a gestão que eu acho que até que está fazendo a diferença nesses 6 pontos do Brasileirão. Com certeza. Porque eu lembro que também tomei uma paulada da torcida do Flamengo num dos cortes aí que subiu faz acho que um mês mais ou menos, que eu falei, pô, o Flamengo nesse comecinho de campeonato talvez já tenha perdido o Brasileiro. Porque o Palmeiras começou muito regular, sem perder ponto, abrindo diferença, e se o Flamengo começou o Brasileiro derrapando, pô, olha o nível de futebol do Flamengo, não era para ter derrapado do jeito que derrapou no começo. Derrapou por causa da bagunça de gestão. Se tivesse uma gestão mais coesa ali, mais regular, igual a da Leila... Que não apagasse incêndio com gasolina, né? Muitas era capaz do Flamengo ter começado bem o Brasileiro também. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vai continuar no assunto Palmeiras, mas só fazendo... Vocês acham que o Leonardo Jardim já tem o Flamengo na mão dele, assim? Porque o time realmente está jogando muito bem, né? O trabalho dele eu acho muito bom. Assim, lógico, eu acho que não desmerecendo o trabalho do Felipe Luiz, eu acho que poderia ter dado uma continuidade, mas o Léo Jardim mostrou no próprio Cruzeiro a capacidade que ele tem. Não é à toa que o Flamengo acelerou, na minha opinião, a saída do Felipe Luiz, porque ficou com medo do Cruzeiro ir atrás dele. Olha só, Jardim, são 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos 13 primeiros jogos à frente do Flamengo. 28 gols marcados, só 8 sofridos. Além do Bragantino, né? Só Corinthians, Fluminense tiraram pontos dele, Leonardo Jardim, como técnico do Flamengo. Quer dizer, é uma coisa inegável, né? Embora a gente fale da gestão do Flamengo, comparando com a do Palmeiras, a do Flamengo vai meio se atropelando, trocando de técnico quando não deve. Por mais que o Felipe tenha ido bem, esse começo do Leonardo Jardim... Porque assim, se você fizer a comparação com o final do Felipe Luiz, realmente é até gritante a diferença. Mas o começo... Mas o auge do Felipe Luiz, ou que acho que foi desde o começo, na verdade, o Felipe Luiz tem um trabalho muito bom, que o Leonardo Jardim vai ter que conquistar muitos títulos para chegar ali onde o Felipe Luiz chegou. Mas chama atenção, como por exemplo, o trio de ataque, né? O Pedro, o Plata e o Samuel Lino estão jogando muito bola com o Léo Jardim, de um jeito que aí sim, talvez, individualmente, nenhum desses 3 tenha jogado tão bem com o Felipe Luiz. E aí a gente tem que fazer um paralelo com o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, né? O mérito do Abel de estar muito tempo no 6 cargo. 6 anos, cara. 6 anos do cargo e mantendo o nível do Palmeiras lá em cima. Como é difícil, né? O Felipe Luiz também tinha o mesmo elenco, né? Só que talvez internamente possa ter perdido a mão em alguma situação. E o Abel não perde no Palmeiras. O Abel está sempre ali, troca jogador, vem contratação. Será? Eu estou viajando aqui, hein? Estou viajando, tá? Mas será que o Abel controla, claro, colocando o talento dele e tal, mas o Palmeiras é um time que não é um time de super estrelas, né? É um time de um elenco, também. Né? O Flamengo tem sido sempre um time de super estrelas. Será que é mais difícil organizar isso do que um time... Eu acho que é mais difícil. Acho que é mais difícil. Mas também eu acho que a gente, às vezes, subestima um pouco o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras tem
muito jogador de seleção. Mas eu também acho, e de várias seleções. De várias. Inclusive brasileiro que joga em outra. Só que o Flamengo vem, tipo, teve lá atrás, era Gabigol jogando. São caras muito egocêntricos, né? Exato, que é difícil de administrar. O Pedro, né? Aí o Pedro, lembra o que aconteceu? O Pedro, Felipe, sai, isso é uma treta, e sai do time, não sai. E aí, quando contrata, traz Paquetá, traz Jorginho, traz um monte de gente que você fala assim, mano, como é que eles conseguem? Mas eu acho que reforça também o que a Yara falou. Isso também passa pelo nível de gestão. Você vê que é um perfil de contratação do Palmeiras. Não é por acaso que nunca surge uma estrela ali no elenco. Mas sempre surgem jogadores muito bons. Muito bons. Parado, eu acho que tem algo que assim, me impressiona muito, é sobre vazamento de informações, o que é muito comum no futebol, né? Marcelo Braga trabalha nessa área, a gente fica em busca... O Braga agradece isso todos os dias. Me liga. Mas assim... Mesmo número, pode ligar. E é algo que a gente vê no futebol brasileiro. E isso, eu acho que é muito bem administrado dentro do Palmeiras. E eu acho que isso faz diferença. Então, você não vê no Palmeiras indo para uma entrevista pós-jogo. Lógico que às vezes tem uma deslizada, mas assim, muito sutil. Você não vê jogador entregando, indo no microfone, falar... E tipo quando... o Marcão Sincerão do... E quando isso acontece... A Leila aparece e responde, e expõe, e fala, não tem aquela coisa, eu não sei o que aconteceu, a gente viu no atrito que teve com o Rony, na própria saída do Palmeiras, ela vai e fala, expõe, põe as caras. Então, eu acho que isso é um diferencial de transparência. Por exemplo, quando o Felipe Luiz saiu do Flamengo, um falava uma coisa, mas teve o respaldo de outro, teve uma reunião disso. No Palmeiras não tem isso. O Boto meio... Desde o Dudu, talvez, né? O Dudu talvez tenha sido o último grande... Mas ela foi e falou, entendeu? Não tem aquela coisa assim. E aí eu acho que você começa a ter uma segurança. Quando você vai para um jogo, como o Abel Ferreira falando, será que vai rolar a minha cabeça? Mas ele tem um respaldo de uma diretoria, você vai mais tranquilo, você consegue ir para uma coletiva, e por mais na defensiva que eu acho que o Abel entra em muitos momentos, ele consegue estar seguro, porque ele sabe que ele tem uma diretoria que está, querendo ou não, na transparência com ele. Sim. Quando você vai para um jogo sem saber que o seu diretor vai te segurar, se ele não vai, se vai vir alguém de cima de SAF que vai te tirar, isso já traz um ambiente completamente caótico para o futebol. Então, acho que o Palmeiras tem um diferencial de vazamento. Raro a gente ver aqui falar de fofoca do Palmeiras, de bastidor, de jogador que foi na rede social e falou de alguma forma ou outra. Isso é muito raro. Então, acho que isso é um mérito no futebol brasileiro para o Palmeiras. Você sabe que o gol do Palmeiras, muita gente fala, o Palmeiras é ligação direta, lembra quando tinha esse papo? Fato é que o gol de ontem, anteontem, saiu de uma ligação direta ontem, né? O Andréas faz um lançamento longo, o Sousa domina muito bem, toca e o Flaco faz o gol. E perguntaram para o Andréas sobre isso na coletiva. Ele respondeu, roda aí. Né? Não é roda aí, eu que vou falar, né? Ele questionou, ele falou assim, vitória magra, né? O importante são os 3 pontos. Se ganhar de 5-0 ou ganhar de 1-0, os 3 pontos são iguais. A jogada do nosso gol foi construída durante a semana nos treinamentos, porque ligação direta ou não, a gente quer é vencer. O importante é o gol, a bola na rede, é isso que a gente treina. Hoje foi ligação direta, no próximo jogo vamos dominar mais, o importante vão ser os 3 pontos. Andréas Pereira, meio-campista do Palmeiras. Certo, né? Certíssimo, né? O campeonato de pontos corridos é vitória, é lógico que o ponto, saldo é importante. Na frente, né? Não é peça de teatro, né? Para ter apresentação, é aplaudido. É jogar, pontuar e ficar na frente no campeonato. No Brasileirão, o único jogo que o Palmeiras ganhou de mais de um gol de diferença foi contra o Inter, acho que na segunda rodada. E o último, aquele 3-0 semana passada. Aí da Copa do Brasil, mas assim, e é líder. E engata uma sequência absurda de vitórias. E tem repertório, porque fala-se muito também disso. Vai ligação direta. É o que o Andrés falou. Vai ser um jogo decidido na ligação direta, mas vai ser outro que vai ser com domínio. Igual foi contra o Bahia, por exemplo. A goleada da rodada, qual foi? Flamengo 4-0. Só isso, Desculpa. Eu não entendi. Eu não queria provocar. Não fui eu. Você tá vendo? Você viu? Mas todos os outros foi de 1-0. Foi você. Cara, eu tô curioso de ver os gols. A gente não vai mostrar os gols? O pior que só teve gol bonito. Não, eu vou te falar. Não tenho o que dizer. Parecia a Kings League com 3 jogadores a menos do outro time. E eu ainda ouso dizer que o Everson foi o melhor jogador do Atlético em campo. Meu Deus. Que se não fosse ele, seria mais. Ainda se não fosse a trave. Não, eu vou mostrar uma coisa muito legal, porque a gente falou das defesas do Carlos Miguel, eu vou mostrar já. Boa. Mas antes, deixa eu falar uma coisa com você. A gente está falando de Brasileirão, né? E você sabe que a bola rola no Campeonato Brasileiro e que quem tem coragem entra no jogo,
agora. Em dia de futebol, emoção e atitude em campo, acesse estrelabet.bet.br. Vai pra cima com a Estrela Bet. E aí, cara, eu tenho que dar o meu bracinho a torcer por causa do Carlos Miguel, né? Sim. Mudar de opinião. Não, ele já tá falando o nome dele, né? Porque antes ele falava um impronunciável e agora era ele mágoa fala. de corintiano, gente, vocês têm que entender, né? Mas outro dia eu até falei que no próximo ciclo da Copa do Mundo, ou seja, nos próximos 4 anos, a tendência, se continuar assim, é que o Carlos Miguel assuma o gol da seleção brasileira. E para escutar isso. Ou pelo menos fique 3, fique entre os 3. Não, mas você foi criticado, né? Fui Às super, vezes, eu fui por isso. detonado, eu Mas falei porque isso. por ser acabaram. ele, não O na projeto opinião do Carlos dele. Miguel era esse, assim, ele foi pro Corinthians, ele foi pra Europa, foi jogar no Forest, né? E a ideia dele era se consolidar na Europa para ser um goleiro selecionável. Então, eu não vejo um grande absurdo, não. Ele está muito bem no Palmeiras e acho que faz sentido a gente pensar num futuro assim. dele nessa situação. Inclusive, foi uma excelente contratação do Palmeiras. A gente falou na época aí. Odeio. Fiquei triste, fiquei. Isso, gerou... Falei mal do Carlos Miguel? Falei. Aí outro dia entrou um rapaz muito parecido com o Carlos Miguel aqui e eu morri de medo achando que era ele. Com sede de vingança aqui na produtora. Falei, vou apanhar. E ele é grande. Sabe quem que é? Ele é grande. E aí eu falo assim, isso também você vai para a gestão do Palmeiras, porque é complicado quando você traz um jogador como o Carlos Miguel, você bancar um ídolo como era o Everton no gol do Palmeiras, e aí você consegue fazer essa transição. Lógico que o Everton deu uma brecha para o Carlos Miguel ali, né, que acaba se machucando, e ele entra bem e ganha essa posição, mas tudo isso é pensamento estratégico, é contratação, é você ir no mercado, é você enxergar a brecha dele que estava fora. Será que o cara está satisfeito? Será que ele não está? Porque não é difícil você fazer uma transição caro, assim. Né, Yara? Exato, mas Pagou assim, caro pra um goleiro eu acho reserva. que é visão de mercado. E eu acho que isso no Palmeiras começa lá. Já falamos N vezes com o João Paulo Sampaio, pensando na base. Sabe, assim, existem questionamentos. Que time no Brasil sustentaria o Paulinho desde que ele foi contratado? Um ano, a gente critica o Corinthians por conta do Mendes, time? mas está um ano pagando o E Paulinho. não só de sustentar por conta da lesão, mas de ter ido buscar num momento em que... Estava lesionado. Ali era o começo de um Galo ladeira abaixo. Sim, e O Hulk, a venda por foi exemplo, muito boa, o valor foi muito bom. E o Hulk, por exemplo, está saindo agora. O Palmeiras já se antecipou quase 2 anos atrás ali, falou, opa, o Paulinho acho que está na hora ali que a gente consegue dar um bote e tirar. Fez a mesma coisa agora com o Marlon Freitas, vai fazer com o Barbosa no Botafogo, fez com o Carlos Miguel também, fez com o Arias, num movimento parecido com o do Carlos Miguel, de bater lá na Inglaterra, não deu muito certo, opa, vou trazer de volta. É muito boa essa captação mesmo de jogadores muito bons, mas que... Opa, tem uma brecha no mercado aqui que dá pra contratar. E aí o Palmeiras vai lá e contrata. Grana, né? E nessas, eu citei aqui metade do time titular do Palmeiras, pô. E não Assim, são, de brincadeira, não são assim, mega você vai- contratações, assim, Vitor no Roque ponto. mesmo. Tô trazendo um Gerson, igual o Cruzeiro fez. Tô trazendo um... Lógico que são caras grandes. O Arias foi um Foi, movimento... mas você entende que foi uma oportunidade de mercado? Sim. Ele tá Então, é fora, isso tá que na eu Europa, falei. tá insatisfeito, o time vai cair, ele vai perder, ele quer ir pra Copa do Mundo, ele quer manter a titularidade. Então você pega o cara num momento de fragilidade também. Porque talvez se é num momento bom dele, ele volta pro Fluminense. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é você ver a oportunidade no mercado e você ser certeiro. E dependendo do tiro que você dá, que a gente pode dizer, a gente não sabe qual foi o tiro do Paulinho. Vai que o Paulinho volta e não é esse grande cara. Isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que o Palmeiras paga o ônus e o bônus das coisas que ele faz de uma forma muito assim... Pé no chão, não vou adiantar a volta do Paulinho enquanto ele não estiver bem. Voltou, testou, não tá bem. Vai, Vitor Roque, até a Copa vai ficar fora. Pode ser que depois da Copa, a gente não sabe. Vamos mostrar Carlos Miguel on fire. O Palmeiras está a 3 jogos sem tomar gol e o Carlos Miguel ontem fez essas coisas que você vai ver agora. Quer ver? Mostra aí, Carneiro. Vocês vão ver ali, ó. Nossa. Carlos Miguel, né? O cara é alto, né, velho? Ajuda, né? Ele pula a mão, passa da trave, né? Que mais ali, ó, a jogada, acho que é a mesma, deixa eu ver. Acho que são 2 metros e 4. Ó, Olha, pimba! outra defesa. Não, impressionante. Faz parte do jogo, isso daí. É mérito do Palmeiras também, de saber sofrer, de ter um excelente goleiro, porque foi buscar esse excelente goleiro, pagou Sim. caro por ele. Inclusive se antecipando no movimento de saber a hora de trocar ali, de encerrar o ciclo do Everton. Isso é mérito também do time. E outra, ganhou com 1-0, sofrido, goleiro fazendo defesa. Ganhou fora de casa, no Campeonato Brasileiro, E que é contra difícil. o Red Bull Bragantino. Que goleou o Flamengo outro Que dia. não é fácil. Vamos ver nas histórias aí de saídas do Palmeiras aí de grandes ídolos. Eu acho que só o Dudu sai assim, um pouco machucado. Eu acho que até a saída do Veiga
é uma saída em paz. Que é capaz de voltar ainda. E pode, não, ele fez despedida, você viu aquela carta que foi o vídeo dele, ele falando eu vou, mas eu... Porque o momento do ciclo já não era legal. Conduzida, né? Então, acho que assim, é muito importante, e se você acha que com certeza não gerou um questionamento, pô, o Everton vai sair, pô, o goleiraço que ele é, goleiro de seleção, vai perder o cara, babá, o cara chateado. Sabe, eu acho que não demora muito tempo. O Palmeiras, ele faz movimentações assim, eu não vou ficar aqui sofrendo, lastimando, que vai terminar. Pum, é essa a decisão. Exato. E resolve, banco, é isso. O que o São Paulo era de clube modelo na década de 90, podemos dizer que o Palmeiras hoje é o clube modelo. Cotia, formação de jogador, Palmeiras, formação de jogador. Isso da base é uma loucura. O JP Sampaio faz 11 temporadas que era o Palmeiras. 11, ganhou. Já foi quase sequestrado pelo Corinthians, viu? Já prenderam ele no carro ali, falando que queria fazer proposta, e ele não foi, não. E contratou o Alan Barcelos, né? Técnico campeão pelo São Paulo, levou para lá para ser o técnico sub-20. Uma última coisa sobre uma última coisa sobre esse jogo contra o Bragantino, né? O jogo do Palmeiras. O Jürgen Klopp, aquele do sorrisão. Tava lá? Tava lá. Ele estava no estádio, ele é chefe global, né, de futebol do Red Bull Bragantino. E nesses dias, né, no Brasil, ele teve contato com o Wagner Mancini. Boa tarde a todos. E o Mancini, técnico do Bragantino, ele falou sobre esse encontro com o Klopp. Quer ver? Roda aí. Boa tarde. Sobre o Klopp. O Klopp ficou esse final de semana com a gente, desde sexta-feira, um cara diferenciado, ímpar, em todos os sentidos, excelente profissional. Todos nós sabemos da história dele no futebol, mas o que mais me impressionou, já que eu não o conhecia pessoalmente, foi a pessoa do Klopp. A maneira simples como ele lida com tudo, a maneira como ele foi recebido no nosso centro de treinamento, foi a maneira como ele também se apresentou a todos, né? Então a gente fica muito feliz de ver um cara multicampeão, um cara que ganhou muita coisa no futebol, que fez uma trajetória, uma história linda, ter a simplicidade, a humildade de chegar, sentar, conversar, dialogar sobre futebol. Então foi muito rico, não só para mim, mas para todos aqueles que estiveram neste final de semana podendo trocar informações com ele sobre futebol. Eu acho que eu cometi um erro, eu falei do Klopp, falei que é chefe do Bragantino. Não, ele é chefe de toda a Red Bull. Né? Nas férias, o Mancini e a comissão tinham tido uma reunião com o Klopp, né? Então, todo o pensamento do Klopp ali sobre futebol tinha sido passado para eles. Eles estavam nessa expectativa da vinda dele para o Brasil. Então, aconteceu bem diferente. Eu admiro muito o Klopp, pelo técnico que ele é e pelos pensamentos que ele tem de vida. Exato. O cara é muito inteligente, né? Vale a pena ler entrevistas do Klopp, porque é bastante interessante. E é curioso, né? Nesse novo momento do futebol brasileiro, essas trocas, assim. Um Klopp em Bragança, o Ceni outro dia estava com o Guardiola. Um Lingard vem para o Corinthians. Um Lingard de Memphis no... Mirassol para assistir o Neymar. É verdade. A gente tá Ancelotti vai até Mirassol. É a democratização do futebol. O que está acontecendo? A gente está todo mundo louco. E falando nisso, Zidane, pode entrar. Gente, então eu trouxe uma surpresa para você. Zinedine, s'il vous plaît. Gente, ainda falando do lado do Flamengo, né? O Leonardo Jardim, dei os números dele e tal. O time parece que, na minha modesta opinião, subiu de nível. Não que o Felipe Luiz não estivesse fazendo um excelente trabalho, estava também. E o Arrasca, gente, fez mais um gol na vitória do Flamengo e ele está próximo de se tornar o jogador estrangeiro com o maior número de gols na história do Brasileirão, isso desde 1930 e algo, 37. Caramba. Uau. Tá? Eu vou colocar, quer ver? Coloca uma arte só para vocês entenderem o tamanho das coisas. Ele podia ser brasileiro? Pois jogaria. Olha o Pet, hein? Olha que legal, hein, É o Pet. Então, e o Pet, ídolo do Flamengo também, né? Então, Petkovic com 271 jogos, tá? E 83 gols. Aí, o Arrasca ali, com 80, chegando perto. Praticamente a mesma média, né? E 2 camisas 10, né? Eu encontrava o Pet ali, quando eu ia para Ipanema, e ele sempre passava num carrão dele, todo mundo, é o Pet, na fase áurea dele, né? O Cano, cara, com 60 gols, olha lá, né? Caramba. Aí a gente tem o Guerreiro, saudade, hein? Que no Brasil só joga no Corinthians. Só joga no Corinthians no Brasil. Aristizábal, com 48. Aí, olha ali, Caleri, né? Caleri. E é legal você ver esses que estão em atividade, né? E estão
plenos, o Calera é um deles, né? Nas possibilidades. O D'Alessandro, com 41, né? O Barcos, lembra do Pirata? Grêmio, 38. 36, o Fischer, esse daí é, né, anos 70, tá? Botafogo e Vitória. E o Verratti, que também, cara, tem poucos jogos, entre aspas, né, se a gente comparar com os outros, mas fazia gol pra caramba, 36. Quem mais me impressiona de média, acho que é o Caleri. Se o Caleri tivesse, assim, fisicamente, né, mais saudável, nessas duas passagens pelo São Paulo, ele jogar mais, tava mais à frente. maior, ele estava mais à frente. Mas vai passar ali, provavelmente, quem que estava na quinta posição? Aristizábal. 2 gols a mais. Vai passar também, porque... deve passar. E o Guerreiro tem 10 a mais. Eu não sei como vai ser, cara. O Calera ainda tem muita coisa para mostrar. Tem muita coisa. Acho que ele tem mais um ano de contrato no São Paulo, né? Deve ter mais um Brasileirão vai por aqui? Será que ele não volta para Argentina? Eu acho que ele deve finalizar na Argentina a carreira dele, mas acho que ano que vem deve continuar. Qual é o clube de coração dele, Dan? Ele é Boca. Boca Juniors. Teve uma vez que o River fez uma sondagem, saiu até uma notícia que o River queria contratar ele, o Gadiardo e tal. Aí eu fui num evento no São Paulo, encontrei ele e falei, e o River? Ele falou, se eu for pro River, meus amigos me matam. Né? Quando você não vai morar em Buenos Aires. Você não consegue morar em Buenos Aires. Nossa, mas é um absurdo, né? Os números do Arrasca. Assim, ele é muito bom, muito bom. A Gi levantou um debate nas redes sociais outro dia sobre o Arrascaeta. Se ele fosse brasileiro, ele seria o 10 e titular na seleção brasileira. E aí a pessoa, mas no Uruguai ele não é titular nem no Uruguai. Mas aqui sim. Mas eu acho que aqui ele seria. São estilos diferentes de seleção. Curioso não ter jogado na Europa ainda, né? 31 anos. Mérito do Flamengo também, que consegue bancar esses caras, né? Tipo o Pedro da vida. O Pedro mas também assim, tem muito cara que tem o sonho, né? O Pedro, por exemplo, foi e voltou. Mas aí o Rio de Janeiro ajuda, viu? A vida que o Arrascaeta tem no Rio de Janeiro. Pois é, né, assim, ó, eu acredito nessa vida que qualquer lugar, ou pelo menos grande parte qualquer lugar do mundo é bom quando você tem muito dinheiro, e eles têm. Exato. Não, mas ele ficou muito tempo no Cruzeiro também, né? Não é um jogador que é pelo Rio, eu acho que ele gosta do Brasil, eu acho que tem identidade, tem a loja de doces lá, né? Tem toda a história. Enfim. No Cruzeiro acho que não foi tanto a ponto de... Mas era um cara que vivia bem, que tinha bom relacionamento, sabe? Sempre se deu bem entre os gringos. Lógico que era um momento que o Cruzeiro tinha muitos gringos no elenco, mas é um cara que sempre foi diferente, né? Tanto que quando a gente vê o Cruzeiro conquistando a Copa do Brasil em cima do seu... Nossa, é verdade. Corinthians, chega o Arrascaeta da seleção, de avião, no dia do jogo. Então ele sempre foi esse cara diferenciado no elenco. É verdade, mesmo no Cruzeiro, né? Eu vou falar em Corinthians, eu vou falar de Corinthians, mas antes eu quero falar com você que está aí, porque tem um lance muito legal que eu sempre te convido, que é o R7, né? Você pode ir lá para a página do R7 diretão, através da câmera do seu celular. Aponta para esse QR Code. Lá você vai encontrar todas as notícias de futebol que nós estamos falando. Você vai encontrar a classificação do campeonato, tabela, próximos jogos. Você vai poder tabular ali, nossa, meu time vai enfrentar esse. Quando é que Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar? Tá tudo lá. Tem também Cosme Rimoli, um monte de matéria interessante, Jorge Nicola, tá? E muito mais. Tem também a página do Desimpedidos, lá dentro tem Desimpedidos, o deck, né? Vai direto para lá que você vai gostar, aponte a câmera do seu celular e fique por dentro do melhor do futebol no R7. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Corinthians, agora é o assunto. Vamos falar de Corinthians. O Corinthians, na parte de baixo da tabela, né? Infelizmente, mas enfim, o Corinthians venceu o Vasco por 1-0, tá? Saiu da zona de rebaixamento, acabou que com isso o Santos foi para a zona do rebaixamento, mas a gente vai falar depois. O gol foi do Matheus Bidu, numa jogada linda no primeiro tempo, né? Foi um golaço. Vamos colocar os melhores momentos. O Corinthians jogou 61 minutos com um jogador a menos, graças a uma bobagem do André. Outra, né? Aí o Corinthians, Faraldo, quer falar? Olha, Zé, chama muito atenção a consistência defensiva do Corinthians com o Diniz, né? Porque são 6 jogos de invencibilidade, mas são 6 jogos sem tomar gol. A última vez que o Corinthians tinha vivido essa experiência foi em 2015, naquele que eu considero um dos 3 melhores times da história do Corinthians. E o Diniz nunca tinha vivido na carreira, né? O Diniz ele já tinha 5, né? 6 não. Então, assim, é um fato raríssimo pro Corinthians, pro Diniz principalmente, que tem essa coisa do DNA ofensivo. E aí é um mérito ainda maior pensar que 2 desses jogos, talvez 2 dos mais difíceis dessa sequência, aconteceram com o Corinthians com inferioridade numérica, e o Corinthians conseguiu com 2 a menos segurar o Palmeiras e quase ganhar, porque criou a melhor chance daquele derby.
E eu diria que não sofreu nesse jogo contra o Vasco, mesmo com a menos a maior parte do jogo. E nesse primeiro tempo, com o jogador normal, 11 contra 11, mandou, né? Mandou, teve muito mais volume, criou muito mais chances. O Garro jogando muita bola. Assim, não acho que tá perfeito. O dinizismo. Pô, se pegar, são 6 jogos, desses 6, os 2 de Libertadores contra adversários fracos. Um golaço. Olha o Garro. Olha o Garro, lembrando o Garro Prime ali de 2024, quando tava no Corinthians, lembrando o Ganso do Fluminense. O Vitinho participando do gol, né? Que é um jogador que ainda não que a torcida ainda... E assim, participou do gol, não entrou como assistência, não vai entrar como gol, mas ele foi determinante na jogada do gol. O Bidu ficou super feliz com esse gol, se não me engano, é aniversário da esposa. De direita, hein? Bateu de direita. Bateu de direita. E ele dedicou pra ela. E aí, olha lá. Menino. Não dá, né? Bobeira, né? Não dá. A posição campo do de campo. ataque, não gente, precisava não dessa entrada. Diferente do Derby, em que ele é expulso e o Diniz ainda passa um pano, não entende muito bem o que aconteceu, não sei o quê. Nesse, o Diniz já deu a bronca no gramado mesmo, na saída dele de campo. E foi bem o árbitro, né? Viu direto ali. Sim. E correu o risco de quebrar o pé ali. Não se faz isso. E assim, Zé, só para concluir a análise de forma geral ali desse momento, imagina, desse momento do Diniz, ofensivamente, que é o que eu acho que pode se criticar de alguma forma, que ainda é um Corinthians um pouco burocrático, se tratando de um time comandado pelo Diniz, dá pra gente destacar também alguns problemas, né, que ele tem para escalar esse time desde que ele chegou. Sim. O Memphis, ausência, machucado. O Caio César não consegue ter sequência. O Kaique, que foi um menino que... Aí sim dá pra falar que já foi um mérito de cara do Diniz. Logo que ele chega no Corinthians, se machuca, só vai voltar no ano que vem. Então, assim, diante desse monte de problema no ataque, ele tá conseguindo fazer o Corinthians competitivo. Um Corinthians que sai da zona de rebaixamento, um Corinthians que ainda não perdeu, que não tomou gol. Eu acho que tem muito mais méritos do que problemas pros 6 primeiros jogos, assim, do Diniz. E é um momento que o Corinthians não toma gols jogando com um goleiro reserva, né? Exato. Tem isso. O Hugo estava suspenso, cumpriu aquela suspensão imposta pelo STJD. Por censura, né? E eu acho que exatamente, por criticar a arbitragem. E eu acho que é muito surpreendente, né? Porque quando o Diniz chega, a gente imagina que o jogo do Corinthians vai se desorganizar defensivamente, né? Aquela saída de bola no chão, aqueles erros forçados que acontecem no jogo do Diniz. E não, a gente não vê um Corinthians perdendo a bola, a gente não vê um Corinthians com aquele estilo Diniz meio kamikaze. É um time muito seguro, de fato. Você acha que ele mudou um pouquinho a característica, Braga? Eu acho que sim. Eu acho que ele ainda não... Né? Eu acho que ele tá tendo mais cautela para imprimir o estilo dele. Ele entendeu que não dava para chegar nesse momento no Corinthians já revolucionar do calendário também, que não propicia tempo para treinar. Imagino que no segundo semestre talvez tente outras coisas. Porque, de fato, não é um Corinthians que circula tanto, que tem tanta triangulação. Exato. A gente não viu isso ainda. E a gente viu ele falando para despachar a bola já uma vez, né? O que é muito... Ele falando, olha, não deu, toca a bola, não deu, chuta. E tá dando certo. Né? Mas a gente veio nesse mundo para evoluir como pessoa, né, Zé? Se a gente continuar com o mesmo pensamento a vida inteira, mas a gente tem que lembrar que sempre que o Diniz começa, o trabalho é bom, aí depois o negócio desanda. Mas acho que todo técnico passa por isso. Isso acho que é um rótulo meio injusto que o Diniz leva, porque quase todo técnico, quando chega, tem a coisa o Renato Gaúcho, por exemplo, tem a coisa de, o técnico chegou, vai mudar o clima. Não, mas ele sai sempre desgastado, tipo, dá uma treta com alguém, tem uma... técnico, de alguma forma... Mas você sabe, Yara, eu vou mostrar já o Gaúcho, vocês vão ver que eu até fiquei pensando, será que está começando a azedar a relação Gaúcho e Vasco? Nós vamos dar uma olhada já. Nossa Senhora! Quem que é esse craque? É o Alan, velho. Dois chapeletas, você falou pra mim ontem. Não, e o outro que também não dá pra não citar desse jogo. O que o Ranieri jogou improvisado de lateral exatamente, é um absurdo. É isso que eu ia falar. Tá com o Garro, pô, muito bom jogador. Em todo mundo, deu caneta, deu chapéu, jogando improvisado. O Ranieri é um baita de um bom jogador. E causou um espanto quando saiu a escalação Ranieri na direita, né? Que ficou meio segurando. Tem um bastidor que o Corinthians divulga, né? A escalação sempre na ordem da escalação, né? Então, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo. Dessa vez, a arte da escalação veio fora de ordem, só pela numeração. Então, foi uma estratégia ali do Corinthians. Tem essa arte, eu vou mostrar depois. Isso é legal, vou colocar. Foi uma estratégia do Corinthians para causar uma dúvida no Renato Gaúcho, né? Quem seria o lateral direito? O Ranieri ia jogar de zagueiro, como um homem no meio dos dois zagueiros, como ele costuma fazer. Então, causou essa dúvida e foi uma estratégia do Corinthians. Coloca na tela, Carneiro, isso que o Braga acabou de falar. Pode, por gentileza, colocar. Tá ali, ó lá. Aí vem o Corinthians, ó lá. Estão botando uma ordem numérica ali. Ali. Né? Explica aí, Braga. Aliás, nem é uma ordem numérica, porque depois os jogadores continuam lá embaixo. Mas foi uma estratégia do Corinthians esconder o esquema que jogaria, né? Então, o Ranieri
por hábito, viria ali logo depois do Cauê como lateral direito. Então, essa escalação ela foi divulgada para o Vasco ali 1 hora e meia antes do jogo, como é praxe no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho deve ter pegado e falou, ué, cadê o lateral direito desse Ela dá a time? entender um Corinthians com 3 zagueiros, o Bidu sendo um dos zagueiros. Quando você faz a leitura, Cauê no gol, aí 3 zagueiros, com o Gabriel mais pela direita, o Bidu fazendo a laterância esquerda e não indo tanto, você começa a ficar perdido. Mas não, o 14 subiu ali antes do Gabriel. O Alex Santana relacionado é novidade, Braga? Me ajuda aí. o Alex Santana é novidade. Lembra que ele foi reintegrado? Sim, mas ainda não tinha... Ainda não jogou, né? Mas ainda não jogou. Gente, e aí o Faraldo falou, né? E nós estamos falando agora do Ranieri na lateral direita, o Diniz também falou. Vou inverter aqui, tá, Carneiro? Sobe o Fernando Diniz falando do Ranieri. Ah, não inverti, tá certo, é essa a ordem. Quer ver? Diniz, vai. A gente pensou especificamente para o jogo de hoje. O Andrés Gomes é um jogador muito importante, é o jogador que tem mais dribles no Campeonato Brasileiro, que tem no enfrentamento 1 contra 1, ele leva muita vantagem. E o Ranieri fez uma partida brilhante hoje. Tá de parabéns. E, obviamente, com a partida que ele fez hoje, ele passa numa eventualidade, pelo menos ser opção. Mas acho que o mais importante é que o Ranieri ele é um jogador que sempre dá cara, que sempre defende o time e ele cada vez mais, acho que é um jogador que tem muito a cara do Corinthians. Enfim, foi, né? O Ranieri realmente foi talvez a surpresa. Surpresa de destaque. Até porque o Corinthians contratou um jogador para ser esse reserva do Mateuzinho que até que não emplacou, né? Que é o Pedro Milans. Pedro Milans. Que estava sem clube. Já foi uma contratação meio assim, tá? É que o Milans ainda ele não tem jogado mal, mas ele é muito diferente do que o Corinthians. Tipo, é um lateral que não desce tanto, desce meio inseguro. Tudo isso que o Diniz elogiou no Ranieri, essa coisa da identificação, de ter postura, liderança. O Milans é o oposto disso, é óbvio. Chegou agora, gringo, enfim, mais novo. O Ranieri ele encaixou muito rápido no Corinthians. Milans me lembra um pouquinho o lateral português. Que o Rafael Ramos. Que não deu certo também. Só que muito mais franzino ainda, né? O Rafael Ramos ainda ele é crossfiteiro, né? Ele é crossfiteiro, ele é todo tal. Onde você acha que chega esse Corinthians no Brasileiro, Zé, na tabela? Cara, porque agora, vamos combinar que não vai ficar ali na posição de baixo, né? Não vai. Mas tá numa crescente. Dan, eu não vejo muita por conta dos outros compromissos, né? Acho que o Corinthians vai priorizar. Eu acho que vai ali na Sul-Americana, cara. Não sei se... Exatamente por ter porque tem uma Libertadores, Copa do Brasil. O que você acha? Até para manter uma coerência, não só de hoje, mas eu venho destacando que esse pelotão ali dos 6 primeiros, do Atlético Paranaense para cima, realmente são 6 times que começaram muito bem o campeonato e não dão sinais de que vão oscilar tanto. E no ano passado também teve um pelotão que se manteve o mesmo, acho que foram os 8 primeiros no ano passado que se manteram ali. Eu acho que isso não vai mexer. Então, assim, talvez a pretensão máxima para o Corinthians se encaixar seja brigar ali por um 7º, 8º lugar. E beliscar uma pré-Libertadores dependendo da quantidade de vagas. E se o Corinthians for bem numa Libertadores, adoraria que fosse campeão. Que aí eu também acho. Eu perguntou do brasileiro, mas eu acho que esse ano vai ser uma Libertadores muito mais interessante. Então, acho que o foco do Corinthians vai ser Libertadores e Copa do Brasil. E o brasileiro, vamos que vamos, né? Sim. Não tem, eu acho que tem 6 brigar times. Pelas Copas. Eu acho que tem 6 melhores ali, como disse o Faraldo. Você concorda, Yara? Acho que tem 6 melhores ali, né? Zé, eu acho que assim, eu gosto do estilo do trabalho do Corinthians de uma forma geral. Quando a gente vê esse início, eu acho que o Diniz chegou e fez muitos acertos, mas eu acho que o Corinthians é um time inconstante. Não acho que o Corinthians a gente consegue, agora tá linear, agora foi. Porque para acontecer alguma coisa e fazer assim, não custa. Então, vamos lá, se eu tivesse que chegar, vou apostar, não sei, eu ficaria com aquele assim, não vou pôr minha mão para queimar aqui agora. Acho que eu preciso ver um pouquinho mais de Corinthians, de continuidade. Acho que é ótimo a gente ver, por exemplo, o Cruzeiro sofrendo muito quando perde o Cássio, vai para um goleiro reserva. Às vezes a gente acha que isso é pouco, mas não é. Quando você consegue ter um goleiro de substituição, quando você consegue ter rodagem de elenco. Mas eu acho que ainda é muito inconstante. Eu acho que eu quero ver mais como é que vai ser o Yuri Alberto nessa temporada. Eu acho que é um fator muito importante. O Ranieri fez um ótimo jogo, mas não é sempre assim. Né? Então, assim, a gente tem um Corinthians que vai muito bem com o Hugo. Inclusive, acho que realmente, se tudo der certo, aí vai para a Copa do Mundo. Mas eu acho que é um Corinthians que ainda não consegue emplacar sequências que você fala, agora foi. Agora o negócio está girando. Igual a gente vê o próprio Palmeiras acontecendo. A gente vê até, por exemplo, ano passado o Mirassol. Chegou um momento que a gente falou, agora foi. Mas você não acha que isso é... a gente tirando de novo Flamengo e Palmeiras,
e vai... Fluminense esse ano. Então, mas você viu que o Fluminense teve uma chacoalhada agora, essa semana passada. Então, eu acho que todos os times, por conta de um elenco, que não tem um elenco, que eu falo, um duplo elenco, 22 jogadores que, se você mudar, a coisa continua. Isso não é um pouco, por exemplo, São Paulo dá uma variada, o Fluminense também, o Cruzeiro começou muito mal, agora está subindo. Eu acho que é questão de... É muito mais gestão para essas coisas do que o elenco em si, Zé. Tá. Eu acho que é... Quando a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro, quando emplacou o Cruzeiro ano passado, quando a gente falou que o Léo Jardim deu a mão ali pro Pedrinho, eles se fecharam, tiraram a cereja podre, o negócio aconteceu. Então, eu não vejo ainda preciso ver mais essa gestão do Corinthians para entender como é essa gestão do Corinthians. Né, gente, gosto muito do Marcelo, viu tudo que ele fez no Fortaleza, acredito, gosto da pessoa e do profissional, mas eu preciso ver como que vai gerir diante de tanto de conselho, tanto de opinião, tanto de gente que vai palpitando. Não vai ter eleição, não vai ter eleição, vai ser uma confusão. Exato, eu acho que assim, esse... Memphis ainda para ser resolvido, como é que vai o São Paulo, como é que foi com o Casares? Todo mundo, amava o Casares, aí ele saiu, todo mundo odiava o Casares. Então, assim, eu acho que é uma coisa do futebol de clareza, que a diretoria diz muito mais o rumo do time do que os atletas em si, de contratações pontuais, de que a gente estava falando de certo no mercado. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu acho que o Cruzeiro agora, foi para 2030, né, com o Arthur Jorge, você começa a dar um pouco mais de segurança, e você vê que isso dá uma guinada. Quando a gente olha para a tabela, o que aconteceu? Nos últimos jogos, o Cruzeiro começou a subir, vai enfrentar um Boca pela frente, chega muito mais forte para esse jogo. Então, eu vejo o bastidor e a diretoria sendo muito mais fundamental para um projeto de continuidade, para você apostar e para você acreditar, do que peças em si, porque o jogador oscila, você tem lesão, você vai ter que precisar de muito do mental. Como tem lesão. Deixa eu falar, bom, o André foi expulso, né, gente? Vocês viram de novo. Vocês lembram, a primeira vez ele foi expulso por tirar, chacoalhar, guardar, tirar, chacoalhar, guardar, como se diz no interior. Aí o Diniz passou o pano, lembra? Não, é um menino, não foi isso que ele quis dizer, né? Enfim, o André vendeu uma história pro Diniz que o Diniz comprou. Mas e agora? O Diniz comprou de novo? Roda o Diniz. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Fiz uma defesa forte do André, que da expulsão dele contra o Palmeiras não teve muito sentido, foi um equívoco de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato do dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. E ainda, né, mostrando um pouquinho da coletiva do Diniz, como nós falamos aqui, todo mundo falou, 6 jogos seguidos sem que os times sofram gols. É a primeira vez que o Diniz alcança essa marca com o time. E ele comentou também, quer ver? Roda aí. No fundo, é uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. E, obviamente, que existe um time que ele tem uma estrutura, por conta dos jogadores, que facilita isso hoje. É um time que já tinha uma carga interessante, jogadores experientes, de qualidade bem acentuada, que também que ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Os 11 que estão em campo precisam ajudar a defender. Então, não é a linha de trás. Eu acho que é a conscientização dos jogadores, aqui, a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que eu posso entregar para eles. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial. Todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para poder aumentar a nossa chance de ganhar o jogo. Uma coisa, não sei se vocês concordam. Fala, Dan. Eu acho que a gente deu a explicação aqui. Sim. Né? São 6 jogos que ele não toma gol, mas também ele não consegue treinar o time com a saidinha. Então não está tendo saidinha, não está tomando gol. Bom, temos um ponto, hein? Temos um ponto ainda. Talvez seja melhor não continuar tendo saidinha para o Corinthians, não continuar não tomando gol.
Talvez. Depois da Copa, como é que vai Agora, ser? uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, o que me parece é porque eu e o Faraldo, a gente conversava muito sobre isso. Nossa, esse time escolhe jogo, joga bem nas Copas. Não Vocês estão combinando de sair, se os dois não chamam a gente? Vocês conversam muito sobre isso aí. Olha, meu amor, tá rolando a panelinha última aqui? que foi num show e eu vi foto foi você, meu amor. Não convidou ninguém. Foi bom, viu? Te contar que foi bom. Não, mas sabe uma coisa? Tome! Tá, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque, assim, de qualquer forma, o futebol não é brilhante, está longe de ser, mas o time mostra vontade em todos os jogos, né? Não é aquela coisa de mostra vontade na Copa do Brasil e não mostra nada no Brasil. Não está escolhendo o jogo. Se é que eu posso usar esse termo. Exato, não está escolhendo o jogo. Tá Que jogando... você acha? Eu acho que você tem razão. Acho que tem razão, está jogando com muito mais empenho agora. Talvez essa chegada do Diniz possa ter dado uma oxigenada maior no vestiário e uma cobrança maior. E o Corinthians, quem vai na Arena Neoquímica para ver jogo, a gente sabe que o torcedor empurra esse time, né? O torcedor do Corinthians é impressionante como empurra o time, mesmo quando eles não estão muito afim, parece que alguma coisa empurra para ir. Mas está num momento diferente mesmo o Corinthians. Por isso que eu acho que não vai ficar mesmo lá embaixo, não. Vai galgar uma posição melhor no Brasileiro. Uma coisa que a gente falou, eu falei, vou mostrar para vocês o Renato Gaúcho, tá? Porque a gente fala, o Diniz vai perder o time uma hora, ele vai fazer aquela... Paizão, né? Daí o Renato é paizão, mas a coisa assemelha um pouquinho, eu não vi, mas vou ver junto com vocês, tá? O Renato Gaúcho chamou a atenção numa declaração, ele criticou os jogadores e disse que não poderia entrar em campo para resolver o jogo. Quer ver? Roda aí, depois a gente fala. Mas eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz da minha parte. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol de empate. E aí, normal, tranquilo, beleza? Estamos falando de sinceridade, não começamos o programa? Começamos falando de sinceridade e ele está sendo sincero. Eu acho legal. Fiz o que eu podia, mas acho que o estilo dele também não jogar. surpreende ninguém ali, não, do elenco. Não sei se repercute tão mal. É que algumas pessoas falam, nossa, quando o cara fala isso numa coletiva, isso tem que lavar, roupa suja se lava lá no... Não, né? No caso do Renato, sim. O Renato já está acostumado, conhece, já conhece. Tá, já então... Conhece. O Abel falando isso, acho que teria outra proporção. Né? Mas o Renato, não. Uma figura que reapareceu, nosso amigo Emiliano Dias. Sim. O Emiliano, ele foi dos dois times, né? Ele foi técnico do Corinthians, foi técnico do Vasco, junto com o papai. Salvou os dois times. Ramon Dias salvou os dois, vamos combinar. E ele foi convidado especial no Sport Record, tá? De ontem, lá na Record. E ele aproveitou para falar um pouquinho sobre os dois clubes que eles comandaram, né? E até comparou com o futebol argentino. Rola o Emiliano, quer ver? Eu acho que são os dois times mais malucos do Brasil. Não, repete que a frase é boa. Ótima definição. Maluco do Brasil. Incomoda quando um profissional ouve que o trabalho bateu no teto? Sim, incomoda muito. Porque acho que não... A fim do ano se faz a avaliação de cada trabalho que você pode fazer. E aqui você já sabe, quando trabalha no Brasil, que não tem tempo. Aqui é dia a dia, mais no Corinthians, que você hoje sou o melhor do mundo e a outra semana ou quarta-feira já pode ser pior. Nós gostamos dessa vibra aí que tem esse time, mas não tem muito para fazer aí. Aproveita o Emiliano, ele está falando os dois times mais malucos do Brasil, Emiliano, isso, no teto. Como argentino, que conhece profundamente o futebol argentino, essa situação que você traz do Vasco e do Corinthians, que são times muito populares. Na Argentina hoje, ou sempre, é assim também quando se trata de Boca e River, por exemplo, que são muito populares, não se tem tempo para trabalhar? São os outros dois mais malucos do mundo? Aí sim são dois, e nós trabalhamos no River, ¿no? Muito mais sí, es la misma pasión, acho. Es la misma locura, la misma inmediatez que você tem que conseguir resultado rápido, você no tem tiempo para avaliación, nada. Lo único que te sostiene los proyectos son los resultados. El que fala de proyecto y que puede tener, son muy pocos los times en un mundo que pueden acontecer eso. Y en River y en Boca, o en Corinthians, en Vasco, los times grandes no tienen tiempo.
São os dois clubes mais malucos, né? Que foram mais malucos do Brasil. Esses dias eles estavam no jogo do Corinthians, né? Na Argentina, contra o Platense, acho. Isso, foram lá. Agora tá aqui de novo. Acho que ele tá plantando a sementinha para voltar, né? Eu ia falar, ele tá doido para voltar pro Corinthians. Para essa maluquice que é treinar alguém aqui no Brasil. O é muito ruim, mas tô louco para voltar. Escuta, na Argentina não tem essa... Como é que eu posso chamar? Volatilidade de técnicos, sei lá, essa rotatividade de técnicos como tem aqui, é mais seguro para um técnico? Mais seguro, eu digo, não cai tão fácil? Eu acho que aqui é um pouquinho pior, né? É, porque aqui somos latinos, nosotros nos agrada ser la coisa louca. O Barba lá, o Eduardo Domingues, está no Atlético Mineiro, ele já está balançando no Atlético Mineiro. Mas vai falar do Atlético do nada de novo. Não, mas é porque eu ia citar que na Argentina ele vinha de um trabalho já mais extenso, acho que no Estudiantes, né? Sim, sólido. E eu não consigo imaginar um cara desse chegando aqui com o argentino, chega aqui no Brasil e fazendo um trabalho nesse nível. São muito raros, né? Os trabalhos mais sólidos. Sei lá, a gente conta realmente nos dedos de uma mão, até menos, os técnicos que ficam de fato por mais de uma temporada, 2, 3. A gente vê agora o Chelsea balançando, né? Tipo, a Europa de treinador, mudança de treinador e tudo mais. Mas é raro, né? A gente vê trabalho. O próprio Klopp ficou quanto tempo? A gente fala de trabalhos contínuos. Mas eu acho que o que eu falo muito aqui, o brasileiro, ele precisa achar um culpado e é difícil silenciar o que está acontecendo fora. Então, qual que é a solução mais fácil? É você demitir um comandante. Você não pode mudar um elenco inteiro. Só que aí você não consegue desenvolver um projeto, você não consegue saber de base, você não consegue reforçar... Sabe? Eu acho que, assim, antes a gente via o próprio Santos, o Atlético Mineiro, times que tinham aquela coisa, a gente sempre tá revelando na base. Isso não acontece mais. O Domingos estava 4 temporadas no A despedida dele foi sofrida, a decisão dele, a contratação dele foi algo difícil, ele estava, assim, firme. E ontem, não sei se a gente vai falar disso, a entrevista coletiva dele é completamente desconexa. Parece que ele estava todo embaralhado, meio que em Nárnia ali do que estava acontecendo, ele não conseguia responder. E a imprensa com perguntas muito duras, assim, como se eu fosse seu brother, aqui a gente é amigo, e eu tô aqui, tipo, perguntando na lata, sabe? Eu acho que tá faltando meio de... Cara, existe um respeito, tem um treinador ali na cadeira, deixa eu fazer a pergunta de uma forma... Você achou que foi pesado? Muito. Muito, eu não vi. Muito, muito pesado. E ele não conseguia meio que concluir, ele já se misturava, sabe? Ele mal terminava, já tinha um outro embate, parecia que você estava ali, o errado contra o certo, sabe? Parecia que era um confronto. E é o que a gente luta tanto, que a imprensa, ela não é adversária de clube, né? A gente está ali para entender, para apurar. Então, acho que a gente está vivendo uma linha de toxicidade tão grande em que você senta ali e parece que você está ali para enfiar a faca na pessoa. É que tem ali uma mistura agora, né? Tem. A imprensa e tem a mídia segmentada. A mídia, os influencers dos times. E esses realmente... São perigos, eles vão por causa do corte, o cara vai no fígado. É difícil porque o técnico está ali para falar pro torcedor. Né? Ele não está falando com aquele jornalista especificamente, né? Então, ele também tem que ter esse entendimento, né? Que a resposta que ele está dando ali não é para aquela pessoa, é para o torcedor que está atrás da câmera, está no celular depois vendo. E o jornalista também tem que ter esse entendimento, que não é talvez a dúvida dele, é a dúvida de uma nação que está atrás, né? Tem que fazer uma pergunta inteligente. O Braga também é um jornalista que frequenta também coletivo, já frequentou, o próprio Faraldo, a Yara. Você não pode fazer uma questão muito pessoal ali, né? Trazer um aspecto pessoal para o técnico. Então, é um embate complicado de uma coletiva de imprensa. Hoje, tem muitos torcedores frequentando. E tem momentos e momentos, né, Danilo? A gente sente, tem hora que o clima está mais leve, você pode fazer uma matéria mais descontraída, você pode fazer uma coisa mais pessoal. Mas eu acho, Zé, que a gente está se perdendo no esporte quanto ser humano. Né? Você está aqui, você comete um erro, eu não posso chegar e vir com uma faca aqui no Zé, por mais que eu tenha ficado brava e estou insatisfeita, e eu sei que, sei lá, a audiência às vezes não foi boa, eu não posso chegar aqui, existe um respeito quanto pessoa, porque o dirigente está ali, o treinador está ali, antes dele ser treinador, ele é ser humano, ele tem os problemas dele, ele chega ali, ele tem os traumas dele. Tudo bem, não, se a gente chega ali, você tem que chegar e ser o diretor e bancar e o treinador... Pô, o treinador às vezes também está decepcionado, às vezes ele não sabe por que não funcionou. Às vezes aquele jogador que ele apostou não se deu bem, ele também não quer queimar o atleta dele. Talvez nesse aspecto seja melhor o sincerão do Renato, né? Exato. O Renato já chega no coletivo e fala, olha, tudo que tinha que fazer eu fiz, só não posso ir lá jogar. Né? Enfim, ele foi claro, né? Foi claro na coisa. Deixa eu falar, nós vamos falar já do jogo que nós transmitimos, tá? Que foi Fluminense e Chape. Foi um jogo bem eletrizante, bom jogo, né? E antes disso, o Faraldo vai conversar
conversar com a gente porque ele vem com aquilo que eu amo, que é comida. Vai, Faraldo. A gente vai falar de um bom jogo daqui a pouco, então eu vou dar uma boa dica para você que está em casa. Bora botar para jogo as novidades da Seara Air Fryer. Tem novos sabores de pizza, coxinha da asa sem fritura e lasanha à bolonhesa. Zé, é de cair o queixo. Você aí em casa, aproveite. Não perca, tá? Obrigado, Faraldo. Nós transmitimos Fluminense e Chapecoense. A gente não sabia o que seria esse jogo, mas foi um jogo eletrizante, né, Dan? Você estava lá. Foi eletrizante. Até o torcedor do Fluminense estava meio ressabiado. Terminou com vaia. Terminou com vaia. Que loucura. Vaia e aplauso. Foi um misto ali de... eu vi isso, até perguntei pra Gabizinha. Falei, Gabi, eu ouvi errado. Porque eles sofreram mesmo ali, Sofreram. Né? Sofreram. Inacreditavelmente, né? Pelo que foi o volume. Como chama? Eu fiz gol da Chapecoense. Agora me surgiu o Enio. Um golaço. Fiz um golaço. Depois ele chutou, quase fez um outro. Depois ele se enroscou, levou um amarelo ali. Ele chegou. Se tivesse colocado o Enio antes, né? A gente falou isso na transmissão. Né? Se o Enio tivesse entrado antes, talvez tivesse dado mais possibilidades para a Chapecoense sair com um resultado melhor. O torcedor do Fluminense, o ingresso ontem tinha ingresso a R$20. Né, a R$20 para o torcedor poder acessar o Maracanã. Não teve um grande público, mas o jogo foi eletrizante mesmo. Parecia que o Fluminense ia ter um jogo tranquilo e faz 1-0 com muito esforço, muito sufoco ali, mas aí o Enio achou um golaço. Vamos mostrar, Dan? Vamos mostrar, você pode até comentar. Né? Vamos mostrar os gols de ontem para você ver. Realmente, olha lá. Ali foi e o goleirão? Esse goleiro. O Anderson. Rapaz, se o time empata, ele sai como melhor. E aí foi engraçado, porque ele fez a baita defesa. Falei, o que ele vai ver no VAR? Aí eu não tinha percebido, Dandan, que a bola realmente toca no braço. Toca no braço, pênalti, claro. O Anderson, que foi um goleiro que foi revelado pelo Palmeiras, né? Fez a base no Palmeiras, veio do Atlético Goianiense para essa temporada, tem um contrato até o final do ano com o Fluminense. Baita de um goleiro, com a Chapecoense, perdão, baita de um goleirão, que estava sendo o nome do jogo, viu? Aí a gente falou na transmissão, só vai fazer o gol o Fluminense se for de bola parada. E foi. E não deu outra, foi de pênalti para abrir o placar ali, porque estava difícil de entrar a bola no gol da Chape. A Chapecoense, que é acho que o pior visitante da competição, tem uma média de 7 finalizações só por jogo. Que golaço, cara. Que golaço. Primeiro chute no gol, né? Da Chape. Eles finalizam uma média de 7 vezes. Eu achei... Segundo gol da Chapecoense fora de casa. O nível de futebol da Chape, preocupante, hein? Preocupante. É um time que fatalmente... O Matias ainda não ganhou com a Chape. Largou a Portuguesa, jogo, foi pra lá. Os 3 últimos ali, Chape, Mirassol e Remo. Quarto jogo do 4 derrotas em 4 jogos. Golaço também. Que acabado de entrar, né? O John Kennedy, torcedor estava pedindo mesmo a entrada dele, mas eu acredito que ele já estava sendo poupado para o jogo do meio de semana que ele tem contra o Bolívar, se eu não me engano. Bolívar. Fora de casa. Quinta-feira agora. Isso. Lá na altitude. Vocês acham que... A gente conversou muito sobre isso no pós-jogo. Vocês acham que o Zubeldia demora muito... O pessoal reclamava muito que ele demorava muito para mexer no São Paulo. Durante o jogo. Aí ontem nós falamos, ele demorou muito para mexer no Fluminense. Vocês acham que é uma característica? É uma característica, parece que é uma característica dele, né? E você vê como ele é participativo, né, Zé? A Gabi até comentou muito bem no pré-jogo, é muito raro ver o técnico subir no aquecimento, né? A gente nunca vê, né? O técnico subir o dia, não. Ele faz questão de subir, ele participa do aquecimento. São Paulo vai fazer isso também, Já fazia no São Paulo. Aplaude a saída, fica ali esperando. Ele aplaude os jogadores, ele é muito participativo, ele vibra, ele se joga no chão, é engraçado. E tem essa característica de demorar um pouquinho para mexer no time, que é uma cobrança do torcedor do Fluminense ontem. O cara não mexe, o cara não coloca os caras, muda o time. Parece que 1-0 tá bom. Parece que tá bom, tá satisfeito com o resultado. Demorou mesmo, mas quando mexeu bem e conseguiu a vitória para o Fluminense. O Fluminense espera confirmar a contratação do Hulk, né? 39 anos, retirado da lista de relacionados do Galo no jogo de ontem, né? Contra o Flamengo, é o desejo antigo do Flu. Vamos ver, né? No comecinho do ano eles negociaram, a coisa não foi para frente e tal. O diretor de futebol do Galo, o Paulo Brax, falou sobre essa movimentação sem citar o Fluminense diretamente. Rola ele aí, quer ver? Vamos ver. Fomos procurados ontem por um clube brasileiro
o staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita hoje, de tarde, uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. Yara Fantoni, parece ser o fim do ciclo mesmo do Hulk no Galo. Você coloca ele no panteão dos maiores ídolos do Galo? Com certeza. Acho que tem essa discussão se é o Hulk, se é o Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que o Hulk, por tudo que ele conquistou, desde a chegada dele, 8 títulos, né? Então, assim, eu acho que o Hulk, ele sobe muito o sarrafo do Atlético, de identidade, de conquistas, mas eu acredito muito que Atlético e Hulk precisam ser felizes mesmo que de forma separada. Eu acho que nem tudo no futebol precisa acabar em ruptura, mas a gente também não precisa ficar forçando uma coisa também que já está um pouco desconexa, né? Acho que desde o início da temporada, como tudo foi tratado, o Hulk mostrou que estava insatisfeito. Para mim é muito forte a entrevista do Hulk depois do jogo contra o Ceará no meio de semana, em que ele fala que depois que ele sair, ele vai falar de fato o que aconteceu. Então, acho que ele já mostra que a estrutura não está muito boa. E eu acho que não tem clima, ainda mais depois disso do que aconteceu, do Hulk chegar e fazer uma outra partida pelo Atlético, seja em Copa Sul-Americana, e aí já tem a coisa, né, que vai estourar, não poderia jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro, e o time é sim o Fluminense. Né, a gente conseguiu apurar que é sim o Fluminense, o time que o Atlético está negociando em relação ao Hulk. Então, acho que assim, o casamento, sempre a gente quer que dure para sempre, que aconteça. Mas eu acho que é importante a gente ter um time, até porque o Hulk ele não merece sair com a imagem desgastada. E eu acho que está chegando um momento em que o Hulk já está desgastando a imagem dele com a torcida, com a diretoria. E a história é tão linda, jamais vai apagar, né, tudo que o Hulk construiu, a identidade com o atleticano, o amor pelo jogador. Então, às vezes, é melhor a gente sair antes, quando existe ainda a magia, do que a gente chegar num momento em que um vai ficar se atacando, vai ter insatisfação e vai começar murmurinho, algo que já ficou um pouco feio, né, no início do ano. Então, assim, pra mim vai ser muito difícil ver o Hulk com a camisa do Fluminense, né, enfrentar. Uma coisa é, sei lá, eu acho que ele ir para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Europa. Assim, o Mateuzinho de Eli quer que ele vá para o Japão. Ele mandou ontem, eu nem respondi a mensagem do Matheus, porque eu ia perder a linha. Mas, assim, eu acredito que é difícil. Eu acho que o Atlético mesmo, nos planos do Atlético, não estava perder um grande ídolo como o Hulk pro futebol brasileiro. Eu acho que isso é muito doloroso. Mas tem hora que a gente quer que seja feliz, né? Eu acho que o Atlético precisa, né? Eu acho que até com o Sampaoli isso já aconteceu. O Hulk já foi pro banco, já não estava tão nos planos do Atlético. Então, o Hulk já estava insatisfeito com aquela posição. Então, quando o casamento não está dando certo, é melhor falar, olha, a gente se gosta, a gente tem um respeito, eu preciso ser feliz, você precisa ser feliz. E não é porque, a Yara está desmerecendo o ídolo. Para mim, o ídolo maior da história. Mas a gente precisa entender que são ciclos. Reinaldo? Maior. Para mim... Ronaldinho? Cara, eu acho que assim, Vitor? Eu acho, pensa assim, uma pessoa que você idolatra muito, só que aí você não tem alcance. Eu acho que o momento que o Ronaldinho chegou ao Atlético, ele já era tão gigante, não que o Hulk não seja, mas você entra num táxi em Paris, você vai pra Barcelona, qualquer lugar do mundo, as pessoas amam o Ronaldinho. Então, assim, o Ronaldinho era aquela coisa inatingível, ele chega lá de helicóptero, foi tudo muito mágico. Então ele mexe com o estereótipo de magia, de um grande time, o Atlético ganha Libertadores e tudo mais. O Hulk, ele já era mais acessível, né? Já era um jogador que chega, não tinha tanta identidade com o Brasil, apesar de ter vestido a camisa da seleção brasileira, mas vai ter essa identidade com o brasileiro, com a chegada no Atlético. O Ronaldinho já tinha um pouco mais disso. Então acho que o Ronaldinho é aquele ídolo místico, mas de história, de feitos, de conquista, o Hulk é maior. Moraes? Não, deixa pra lá. Vamos mudar de assunto. Eu vou falar do outro Atlético, gente, porque o Atlético Paranaense está muito bem no Brasileirão. Ganhou de 3-1 do Vitória e subiu, né? Tá lá no G5. O Vitória reclama muito desse jogo. Então eu vou colocar primeiro os gols, depois a reclamação do Vitória, tá? Quer ver? Roda os gols aí. Vamos lá, por favor, na tela. Primeiro quem marca é o Vitória, né? Ó. Chegando, pimba, golaço, né? Golaço. René.
Se dá para ouvir a comemoração do René, que jogou o Paulistão pela luzinha. Né? Verdade. E olha que gol bonito, bem trabalhado, ele segura ali para não ficar impedido, o cara vê, pimba, tchublof, e silencia a torcida, né? E aí, ó, vocês vão ver, olha o nosso querido Kaká fazendo pênalti estilo Kaká. Eles reclamam desse pênalti, tá? Não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti. Eu também acho que não foi pênalti, mas quando é o Kaká, a gente sabe que é o Kaká, esse Corinthians. Olha ali, ó. Eu acho que é uma disputa de bola. Mas pra mim não foi nada, tá? Eu não daria esse pênalti jamais. Né? E aí começa o show de Viveiros, né? Novo artilheiro do campeonato. Começou no pênalti sofrido, né? Porque esse tipo de pênalti já é meio que a marca dele também. Viveiros é um novo artilheiro, tá, gente? Tá na Que fase que tá também o Viveiros, jogando muita bola. Desde que pisou no Brasil, né? Exato. 8 gols, né, no campeonato agora. Aí, ó, a bola sobra, espirra. Quem tá ali? Viveiros? E a festa da torcida do Atlético é maravilhosa, né? Muito raro, principalmente quando eles fecham o teto, fica um barulho. Muito raro um time que vem da Série B ter uma campanha tão boa assim no primeiro turno, né? Ó, que chapa, hein? Luiz Gustavo, ó, felizão. Mas eu acho que os dois times de Curitiba, né, acho que estão surpreendendo. A gente sabe que na Série B, que a gente fez aqui, o Atlético, ele tem uma ascensão na reta final, né, que o Atlético, ele vai surpreendendo ali e vai galgando. Até no início da temporada, a gente não falava que o Atlético ia conseguir chegar à elite do futebol brasileiro. Só que eu acho que é aquilo, né? Que você quando você consegue acertar as arestas, e aí você vai administrando o elenco, por isso que eu falo sobre diretoria, sobre você ser forte ali nos bastidores, você começa a ter um time que às vezes se você pegar peça por peça, não é o melhor time, não é um grande time, mas aí quando joga aquele feijão com arroz, né? Que o negócio funciona, você começa a emplacar. Vamos mostrar o Fábio Mota, que é presidente do Vitória, ele deu uma declaração ali na coletiva mesmo, ao lado do técnico, onde ele reclama da arbitragem. Quer ver? Roda. Não é um recado, é uma direta para Rodrigo Sintra, comissão da arbitragem. Respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Sport Clube Vitória. O Brasil viu contra o Flamengo o que é que deu. O Brasil todo viu. E agora novamente, meu irmão. Se você parar para analisar os 3 lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil todo viu que não foi pênalti. Depois você tem um chute no Zé Vitor, que não era para expulsão direta, não era nem para ter a mulher, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético do Paraná tira René de campo, dá uma tesoura, tira René do campo e não é expulso. Então é um absurdo. É um absurdo, os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não são satisfeitos. O Vitória, mais uma vez, na sua impotência, porque a gente se sente impotente. Essa é a grande verdade. Nós nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, viemos com o time todo remendado, com 4 ou 5 desfalques, fizemos tudo o que poderia para fazer uma grande partida, fizemos uma grande partida e fomos prejudicados. Prejudicados, mais uma vez, pela arbitragem. Eu faço um desafio aqui ao Rodrigo Sintra, para você. Faça um levantamento do jogo do Remo, Vitória, Chapecoense, tá? Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória não. Conta esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem. Está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um escândalo que estão fazendo. O Jair ali quietinho, né? Parecia o filho na escola. Parecendo o filho na escola. Não, eu acho que é o seguinte, o presidente vai e mete bronca, porque se o Jair falar alguma coisa, ele vai ser punido. Ele vai ser punido, exato. Como aconteceu com o Hugo, falou muito menos. O Hugo falou menos do que isso e foi punido. Vamos combinar que tem um pouco de razão aí que ele tá falando. É um pouco, ele tem... Nos lances ele tem total razão. Só para esclarecer, foram 2 cartões amarelos naquelas duas... Aquele atropelamento, né? Nossa senhora. E, gente, e o chute, o jogador caído ali, o outro vai dar um chute na coxa do jogador. Enfim, realmente o Vitória tem razão. E também no jogo do Flamengo também tem razão. Mas não só por esse... É que esses lances ficam escancarados. Mas assim, a Gi também fala um bagulho com alguma frequência aqui nos programas, é que ela acaba citando mais para os times nordestinos, mas eu acho que vale para qualquer time fora do eixo. E ele cita a Chapecoense, por exemplo, que não é um clube nordestino, mas também não dá para a gente falar que é um clube do eixo ali, daqueles ditos principais estados, dos 12 grandes, entre aspas, clubes do Brasil. E realmente, esses clubes eles têm menos
poder de bastidores ali, por exemplo, na comissão de arbitragem ou com a CBF de forma geral, e acabam sendo prejudicados historicamente pela arbitragem. Quando a gente às vezes fala, o Flamengo está sendo beneficiado, não é o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, são os clubes de massa, os clubes não é nem de massa, porque o Vitória, o Bahia são clubes de massa também, mas os clubes do eixo, eles são tradicionalmente aqui no futebol brasileiro beneficiados por arbitragem. Às vezes tem a arbitragem caseira e tem essa arbitragem também que favorece o time. Mas eu acho que está nesse mesmo lugar no sentido de são árbitros que não são profissionais, eles têm medo e aí eles meio que... Tem uma tendência... É intuitivo você apitar para o time, entre mil aspas, grande. Por medo, por falta de profissionalismo, por ser uma arbitragem amadora mesmo, na essência da palavra. No jogo anterior, um dos árbitros apareceu com um brasão CBF Pro, que eles receberam, né? Os 72 árbitros que agora estão recebendo um salário fixo, comissão por jogo. Eu não sei se esse árbitro de ontem é um desses, mas eu gostaria de saber o que vai acontecer agora. Se ele vai uma reciclagem, se ele vai ficar afastado, se ele volta. Sim. Então, assim, ele é. O Carneiro acabou de falar, então, eu acho que deve ter um protocolo previsto para os erros, né? O que acontece quando o árbitro erra um erro capital assim? É o Bruno Arleu, de Araújo. Pô, com o VAR, assim, é inadmissível esse tipo de... E o VAR não chama, né? E aí a gente falou de sinceridade. O VAR pode chamar, pode chamar, não pode? Para expulsão, sim. Expulsão, né? Mas 2 lances claros de expulsão, o chute... Porque o pênalti ali é interpretativo, né? A gente não foi, mas acho que Quem é corintiano? Mas aquelas entradas ali, sabe que o Kaká faz sempre. Ele sempre atropela quem não deve no último minuto. Você fala, não, Kaká, não. Daí tá lá. Agora, Zé, aproveitando também a vitória do Atlético Paranaense, por mais que com essas questões de arbitragem, a Yara enalteceu os clubes paranaenses, né, que subiram da Série B. E é curioso porque eles tiveram estratégias, mas as duas, do ponto de vista de gestão, diferentes, mas ambas positivas. O Coritiba decidiu, mesmo campeão da Série B, trocar o técnico, porque o Mozart ele foi campeão, mas foi campeão com futebol muito burocrático, a torcida pé da vida, mesmo com o time sendo campeão, trocou apostando no Seabra e tá dando certo. E o Atlético Paranaense contratou o Odair no meio da temporada, quando o Atlético Paranaense estava mais próximo do Z4 da Série B do que do G4, fez uma baita campanha de segundo turno, quase foi campeão, quase passou o Coritiba na reta final e segue fazendo um grande trabalho, tendo renovado com o Odair no começo do ano. Então, assim, um manteve o técnico, inclusive com uma renovação, o outro trocou e no final se mostraram duas decisões corretas até aqui. Né? Mas aí a gente pega o histórico da Série B. O Atlético Paranaense ele tem uma arrancada, enquanto o Curitiba, todo mundo fica com medo de dar uma ramelada ali no final. Então, assim, eu não sei, não tô 100% com esse treinador, eu vou trocar para começar melhor. O Atlético Paranaense deu a guinada, conseguiu a classificação, eu vou manter do jeito que tá. Eu acho que... O Odair falou sobre um outro assunto, sobre o Viveiros, né? O Viveiros vive uma fase sensacional, assume a artilharia do Brasileirão com esses 2 gols e aí a gente sabe, ele foi sondado, tal. E aí perguntaram para ele sobre a saída do atacante, mas o técnico disse no. Roda aí para vocês verem. Esta semana surgiu uma informação que o Atlético negou uma proposta alta por ele. E vai negar todas. Então, eu queria saber exatamente essa conversa que você tem que ter com a diretoria para manter esse equilíbrio entre o financeiro e também a parte técnica e esportiva da equipe. Não, nem preciso conversar com a diretoria, está tudo certo. Podem oferecer o dinheiro que eles quiserem, o Viveiros vai ficar aí. Até quando nós acharmos, nós como Clube Atlético Paranaense, que não tem, porque daí se segurar vai ser prejudicial ao Atlético Paranaense. Mas hoje o Viveiros está com a cabeça aqui no Atlético Paranaense, ama estar aqui. O clube está muito feliz com ele, nós estamos felizes com ele e não tem nenhuma possibilidade de venda do Viveiros. Tá certo. Não. E ele já deixa claro, não sou, não só para os outros clubes, pro Viveiros, né? Você não vai sair não, filho. Não adianta. Só quando a gente nem você querer. Foi recado para todo mundo pra ali, todo né? Mas o Viveiros foi uma baita contratação do Atlético Paranaense. A gente falou bastante no ano passado. Veio na B, né? Pô, um clube de Série B fez a maior contratação da história de um clube de Série B e a maior contratação da história do Atlético Paranaense em valores, de um cara que chegou já tendo feito gol em todo mundo na Libertadores, que ele estava no Atlético Nacional, naquele grupo da morte, que tinha o Bahia, inclusive, no grupo, Bahia e Inter, né? Era um grupo com 2 brasileiros. E ele arrebenta na Série B, arrebenta. E ali já dava sinais de que era um jogador muito acima da média. Mas será que é acima da média para a Série A também? Sim, acima da média para a Série A. Acho que ele é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Manteve e se
deu bem, né? Se deu bem. É o artilheiro do campeonato. Por falar em artilheiro, gente, Dandan, escuta essa que você vai gostar. O Luciano, né? Teve a vitória sobre o Mirassol e com esse gol que o Luciano fez, ele entra ali no top 3 de artilheiros do São Paulo, tá? Na história do Brasileirão desde 1937. A gente vai colocar o ranking para vocês entenderem a dimensão. Daí eu vou falar o que me chama mais atenção nesse ranking. Artilheiros do São Paulo, maiores artilheiros do São Paulo na história do Brasileirão de 1937 até esse ano, 26. Luiz Fabiano, 108 gols, olha lá, 188 jogos, né? E em segundo, Serginho, grande chulapa, 83 em 103 jogos. Aí, ó, o Luciano, onde ele foi já, com 66 gols em 192 jogos. Aí, Rogério Ceni, é isso que me chama a atenção, cara. Um goleiro na lista de artilheiro, não à toa, talvez a figura mais importante da história do São Paulo. Não gosto de destacar um só, porque sempre tem mais que um, mas enfim. Ceni com 574 jogos e 65 gols. E o Careca, cara, outro ídolo gigantesco. Tive o prazer de ver jogar, tanto no Guarani como no São Paulo, com 54 gols. Uma média espetacular, né? Você vê o número 54 em 67. Isso é assustador. Olha ali o Careca. E a média do Ceni, por outro lado, muito ruim. Não, mentira. Pô, o que esse centroavante faz só isso? Esse camisa 9 aí. Esse 9 não tá fazendo nada. E tem mais um aspecto que chama a atenção, que o Luciano não é um centroavante, né? Exato. O Luciano é um segundo atacante que foi muito utilizado ali como meia. O torcedor do São Paulo não gosta, né, do Luciano como um meia armador, mas tá vendo aí o Luciano como ele é decisivo. Você acha ele subestimado? Não sei se subestimado, né? Para boa parte da torcida do São Paulo, ele já virou um ídolo, né? Para a geração mais nova, né? Para minha geração, talvez ainda não, né? Mas para a geração mais nova, ele já é um ídolo do São Paulo. É um jogador que é muito importante, inclusive no vestiário. O Caleri, que não costuma falar muito, falou sobre o Luciano, falou sobre essa parceria dos dois. E, então, que momento que vive o Luciano, muito positivo no São Paulo. Né? Eu também acho. Acho que nem parece que ele jogou no Corinthians, mano. Nem parece, nem parece. A história dele é no São Paulo, não é no São Corinthians. Paulo mesmo, no São Paulo mesmo, tá? Agora, quem vai contar uma história legal é a Yara Fantoni, cara, porque se tem coisa que eu gosto, ela falou que eu gosto muito de fofoca. Tá, não vou mentir, tá? Mas eu gosto muito de oferta também. Tá? Yara, o que você tem pra gente? Eu tô precisando de oferta pra ficar feliz, né, Zé? Porque, assim, uma oferta hoje, segundona, é bom demais. Milhares de ofertas com frete grátis ainda, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. A gente tá falando de quê? De Magalu. Então, você vai pegar seu celular aí, vai baixar o app, QR Code tá aí na tela pra você, você entra, baixa, frete grátis, entrega assim, ó, rapidinha. E aí você fica feliz, volta a sorrir. Depois de tomar de 4 no final de semana, só com o Magalu a gente dá aquele sorrisinho. Boa, Yara. Yara tá sentindo. Ainda bem que tem oferta Magalu pra ficar mais feliz. Tem oferta pra quem ganhou também, né? Só perdeu. Gente, Vamos baixar, será que ele tá no aplicativo? Será que ele tá no aplicativo? Gente, o Brasileirão dá uma pausa no meio de semana. Você sabe que a gente tem as Copas no meio de semana, né? Copa do Brasil, semana passada, e agora Libertadores e Sul-Americana. A gente vai colocar o que vai acontecer nesse meio de semana com os times brasileiros. Coloca na tela, Carneiro, por favor, pra gente ver. Primeiro Libertadores, tá? Vamos ver? Tá ali, ó. Brasileiros na Liberta. Eita, que esse jogo vai ser bom. Cruzeiro e Boca Juniors. O Dandan fez um jogo do Cruzeiro lá com a torcida do Cruzeiro. Eu nunca vi um hate tão grande em cima de alguém como desse goleiro do Cruzeiro, né, Dandan? Ah, exatamente. O pessoal não tá gostando, né, do Matheus Cunha, Matheus Cunha, tá no lugar do Cássio. Mas tem que dar um voto de confiança, né? O goleiro precisa de sequência, né? Precisa de uma sequência. Era também. Mas a sequência dele, pô, é vacilo todo o jogo. Tanto que até dentro do elenco quase que deu racha por causa de bullying com ele, né? Mirassol vai pegar o sempre pronto, always ready. Né? Então seria o staring at the sun contra o always ready. Né? Aí a gente tem Estudiantes de La Plata contra Flamengo, que vai ser outro jogo bem interessante. O Cerro Porteño e o Palmeiras, tá? Que já é um clássico também, né? Já é, né? Todo ano tem. Todo ano tem. Tem um Cerro contra o Palmeiras, né? Isso na quarta, tá, gente? E na quinta, o jogo que a gente até falou agora, o Bolívar contra o Fluminense e o Corinthians contra o Peñarol. Jogo difícil. O jogo vai ser aqui na Neochemistry Arena, né? Que mais? Vamos para a Sul-Americana? Coloca na tela Sul-Americana. Falar disso? Oi? Precisa falar de Sul-Americana. Vamos falar. Olha lá, a gente tem São Lourenço contra o Santos. Mais um brasileiro contra a Argentina,
também. Né? O Santos que o Neymar vai jogar, tá? O Neymar teve uma virose, não é isso? Mas chegou na viajou, né? Viajou, foi pra lá. São Lourenço e Santos. Vamos ver, né? Botafogo, Independiente Petroleiro. Eu amo porque tem muito independente. E eu gosto de falar independente. Né? Aí Milionários, ou Missionários, como queira, contra o São Paulo, Dandan. Que vai sem 7 jogadores. Viajou sem 7 praticamente titulares aí. Tá. E vai com um time mistão. Quarta-feira a gente tem Palestino contra o Grêmio. Aí a gente tem o Cienciano contra o Atlético Mineiro. Olha lá, Yara, teu galo, hein? Vamos ver. E o nosso amigo aqui já falou. Provavelmente o Hulk fora, né? Provavelmente o Hulk fora, não está combinado ainda, mas não tem clima, né? Não tem clima. Então, ele poderia jogar? Poderia, porque não envolve em nada. Não envolve o brasileiro. Mas não tem clima, né? Na quinta, Vasco e Olímpia e Red Bull Bragantino e River Plate. Outro jogo interessante, esse River e... Pô, jogo mais um brasileiro contra o argentino. Né? Muito interessante. Tem mania boa de Liberta e Sul-Americana. Muitos jogos interessantes. Braga, eu vi seu telefone tocando um monte de vezes aí. Você tem alguma coisa para falar ou quer acalar? Porque vamos deixar para sexta-feira. Vamos confirmar melhor? Melhor. Tá bom, tá legal, tá, gente? Ele vai me deixando ansiosa. Cada olhada dele eu vou... O tempo todo. Gente, vamos ver as nossas próximas transmissões, então, antes da gente encerrar. Ó, Mirassol e Corinthians, eu vou sofrer. Vai ser lá numa... 3 de maio, no Maião, no feriado de 1º de maio. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Estaremos lá. Estaremos lá. Nós três. Você vai, Dandan, quem vai? Vamos nós três. Dan, Faraldo e Braga? Ô, barca legal. Queria eu ir. Panela, isso aí. Eu queria ir junto, mas é que não dá. Bom, Mirassol contra o Corinthians, tá? O jogo é às 8h30. A gente te convida para chegar antes, porque às 7h30 a gente tem o pré-jogo com muita informação. E no outro domingo, no mesmo horário, tá? Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Outro jogo bem interessante. 2 jogos muito bons. Não sei o que vai dar. Esse Mirassol 1, Corinthians 0, que vai ser no final de semana. Com gol do Reinaldo. King Naldo. Gostei. Estaremos lá. Já pensou um magro 1-0 com gol de Lingard? Olha aí. O Lingard já também. Aconteceu semana passada. Né? Como diria o Lingard, who knows? Mas tem carinha de jogo magrinho, hein? Tem uma carinha de um joguinho de 1-0. Eu não sei, o Corinthians contra o Mirassol. Ih, rapaz. Lá no Maião foi o jogo que o... Tem que ver se o Memphis vai pra isso. Perdeu o pênalti, né? Ele perdeu de cavadinha. Vai inventar uma cavadinha em cima do Walter. Conheceu o Walter. Mas tem que ver se ele vai estar disponível, porque existe uma expectativa que ele volte no jogo de meio de semana contra o Penharol na quinta. Mesmo porque ele tem que voltar algum jogo antes da Copa, até pra ir pra Holanda. O Diniz deu uma descartada nele pro meio de semana já. Não reparei. Talvez, então, pro fim de semana. Mas... Ele falou na coletiva que no chance. Mas aí também acho, pelo histórico do Memphis, acho difícil ele ir pro Maião no domingo, 8h30 da noite. Eu acho que ele pode voltar a qualquer... tem um clássico, né? Corinthians-São Paulo e Corinthians-São Paulo. Pode ser, né? Espera um pouco também, né? Aí por que tá tão pressa assim também? Esperou mais um pouquinho, espera mais uma semaninha. Uma parte da arquibancada né? Vazia. O Corinthians, inclusive, fez um ato simbólico, tirando uma das cadeiras daquele setor e colocando aqui, não tem lugar para racismo. Mas por que não tem Por que não pega o cara? E eu realmente senti falta disso. A gente falou na semana passada empenho, tá? E reforço. Porque o Corinthians entregou para as autoridades as imagens das autoridades. Eu concordo, a autoridade tem que ver. Mas, como clube, para não ser... Você viu lá, foi crime, né? Enfim, estou colocando as fichas na mesa, estou descruzando as pernas, botando a mão no joelho, dando uma baixadinha, para dizer que é o que tínhamos para hoje. Foi muito legal vocês estarem com a gente. Legal demais. Yara, agora nós vamos... legal, se honrar. Yara, te paga um café lá fora. Vamos, nós 4 mais Yara. A gente podia encerrar vendo os gols da vitória do Flamengo. Sim. Agora só Flamengo e Galo em slow. Não, brincadeira, Yarinha. Agora o golaço do Plata, hein? Cara marca gol na Arena MRV. Cruzeiro e Flamengo, o que eles têm de bater o caneco carimbar ali... Rapaz. Braga, obrigado. Valeu. Obrigado, Yara. Obrigado, Faraldo. Obrigado, Dandan. E a gente se encontra nas nossas próximas transmissões no final de semana. Mas antes, a gente tem o Joga nas 11 na sexta-feira. Não perca, tá? Zé Luiz Les diz, beijo, tchau. Beijo não, tchau.